Muito boa noite, amados ouvintes da Gênesis FM 98,3, a rádio da família, a rádio que é sucesso. São exatamente 21 horas e 9 minutinhos na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero desejar a você uma ótima noite. Está entrando no ar o programa Giro da Rodada. Participação: Lucas Camilo, Lúcio Carlos e Kleber Reis. Alô, galera, boa noite! Alô, Felipe. Alô, boa noite, muito boa noite para vocês ouvintes, muito boa noite para a bancada, Lucas e Kleber, Felipe, muito boa noite aí para todos que estão nos ouvindo aí. Estamos ligadinhos na Gênesis FM 98.3, estamos começando o Giro da Rodada. É isso aí, boa noite, Kleber! Boa noite, Lucas, boa noite, Lúcio, boa noite, Felipe, boa noite, meus amigos ouvintes. É isso aí, estamos já ao vivo para todo o Brasil. E para você que está nos assistindo no Face, estamos online. É isso aí, já vamos começar com notícias do Glorioso. E o time do Botafogo, que esse final de semana conseguiu, com muito custo, a vitória em cima da equipe do Sampaio Corrêa na semifinal da Taça Rio. É isso aí, né, galera? O Botafogo sofreu um pouquinho, mas conseguiu sair. Já tinha vantagem do empate, né? Nos dois jogos. E agora tá ali, conseguiu a vitória. Agora o Sampaio Corrêa vai ter que correr atrás. É aquele chamado plano de consolação, né? Prêmio de consolação. Já que ele foi mal no Campeonato Carioca, né? Não disputa pelo segundo ano consecutivo, ir atrás da Taça Rio. E lembrando também que eles estão ligadinhos no campeonato, na Copa do Brasil e na Libertadores, né? E o Botafogo quer a chave de grupos da Libertadores. Então, bem focado nos dois torneios. Mas a chance, mas o adversário também não vai dar mole, não. É isso aí, Lúcio. Botafogo que agora, pela agenda dele, dia 13 agora, na quarta-feira, às 9h30, pega o Bragantino novamente e jogo sendo lá. E lembrando que Botafogo ele tá com um passo à frente para conseguir essa vaga para Taça Rio, né? Para final, já que conseguiu arrancar um empate e depois saiu com a vitória por 2-1. E agora ele vem com uma agenda aí para pegar o Bragantino lá em Bragança, com um time completo, sem nenhum desfalque, se não me falha a memória, e eles vão para cima, né? Só que agora tem um caso do Texton, né? A advogada do presidente do Botafogo, né? Do dono da SAF do Botafogo, responde ao STJD e diz que é ilegal exigir a exibição de provas de corrupção. Não cabe ao STJD usurpar a competência investigativa, diz o documento. O dono da SAF mantém a ideia de apresentar material sobre a arbitragem apenas ao Ministério Público. Cara, tá uma briga danada essa questão aí do Texas desde o finalzinho do brasileiro, né? Desde daquela partida contra o Botafogo e Palmeiras, né? Essa briga aí é uma briga judicial que não tem fim mais. E também é aquela questão, né, meu caro Lucas? Se, como está bem claro, se ele comprovar que houve manipulação, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O Palmeiras já é campeão e acabou. Vai ficar o título pelo não dia. Digamos de passagem, eu não ouvi nada, né? Não ouvi nada. Então, eu acho melhor ele rever os seus conceitos e ele mesmo abafar o caso, porque, meu amigo, se ele comprovar, não vai mudar, não vai passar o título do Botafogo, porque também, mesmo que houve
O Botafogo perdeu o título. O Botafogo não foi roubado, não foi prejudicado, não foi nada. O Botafogo perdeu o título. Na última rodada. Teve inúmeras chances de ser campeão. De ser campeão e não foi. E não foi. Então não foi o Palmeiras, não foi o Flamengo, não foi o Vasco, não foi ninguém que atrapalhou. O Botafogo perdeu o título. E sem contar as últimas pancadas que ele tem tomado, né? No Brasileiro ele tomou mesmo umas pancadas aí de virada. Tomou virada do Grêmio em casa, tomou virada do Palmeiras em casa. E isso também conta, né? Eles estão tentando. Mas a gente sabe o final disso. O título é do Palmeiras, vai ser do Palmeiras, vai continuar sendo do Palmeiras e ninguém vai tirar o título do Palmeiras. O Botafogo agora ele tem que remar, catar os cacos e começar a se reconstruir para esse ano, porque ele passando do Bragantino, o Botafogo ele vai ter uma agenda enorme, a agenda que o Fluminense vai ter, a agenda que o Flamengo vai ter, o Botafogo vai ter a mesma agenda, então o Botafogo tem que começar a se reestruturar para ter essa balança aí bem balanceada mesmo. Até porque também se ele cair no chamado grupo da morte, não vem leve não. Então eu acho bom o Botafogo passar a se preocupar com a Libertadores da América e esquecer o Campeonato Brasileiro, porque acabou, o Palmeiras foi campeão e acabou o assunto. Daqui a pouco daqui um mês e meio já vem o próximo Brasileirão e aí, meu amigo, acabou tudo. Segundo fontes aqui do GE, né, do Globo Esporte, o atacante Jefinho já inicia a transição e volta a campo, mas deve ficar fora contra o Bragantino. O clube opta por não acelerar o processo após o atacante sofrer lesão na coxa direita. Porque eles querem ele mesmo para, no caso, como eles estão pensando em se classificar. E aí eles vão ter ele para os jogos, né, decisivos dali para frente. Então não vale a pena também botar ele agora e, digamos, dê uma zebra que o Botafogo não passe ainda resultando isso. E aí eu forço o menino. Então eles já estão olhando lá na frente. E lembrando que o Jefinho se machucou na partida contra o Nova Iguaçu em 3 de fevereiro, um jogo lá em Brasília. Camisa 47 foi um dos destaques do começo de temporada do Alvinegro, com 3 gols em 6 partidas no Carioca. E desde então não vem jogando. Então, ou seja, o Botafogo, na minha opinião, está fazendo certo. Porque aí, pensando nas partidas que vai interessar, que é a Libertadores, no jogo, né, a turma toda, o grupo, então é mais fácil ter o jogador o restante da Libertadores e para o Campeonato Brasileiro do que forçar o menino agora. Então, o Botafogo não está errado na posição, não. Mas também, Deus, se também precisar, a gente sabe também que o Bragantino não é um osso fácil de se engolir. Vai jogar em casa, com a sua torcida, e então vai ser muito difícil, dependendo da partida, do resultado, como é que vai estar, primeiro tempo aí, possa ter a possibilidade de colocar ele, mas se não colocar também, o Botafogo não está pensando errado, não. Mas aí que tá, né? É o jogo contra o Bragantino, um time que ultimamente ele não vem dando mole nem nas competições que está disputando, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro até no ano passado mesmo, o Bragantino estava ali encostado no Botafogo, deu uma recaída no final, mas também está se reestruturando para disputar essa Libertadores. Aí você entra com ato de o Botafogo, seu Botafogo, o Bragantino, seu Bragantino. Mas e os jogadores? Como é que está o pensamento dos jogadores nessa hora? Se a gente ganhar, está na fase de grupo. Se a gente perder, a gente disputa a Sul-Americana. A gente tem que passar. Então seria 3 carioca na fase de grupo da Libertadores. E eu espero que acontece, né? Seria um marco legal pro futebol carioca. Até porque também o Botafogo tem vantagem, né? O primeiro jogo aqui no Engenhão foi 2-1, um jogo muito duro, uma partida legal até de se assistir. Quem assistiu pôde contemplar um bom jogo, um jogo bem disputado. Até porque o Botafogo ultimamente vem jogando bem. Não vem jogando mal, tem lá suas limitações, óbvio, mas vem jogando. Não tem banco.
Aí o time não tá É questão de elenco, é questão de elenco. Mas também, gente, a gente tem que ponderar aquela situação do quê? Igual o Flamengo em 2013. Isso. É uma reestruturação. O Botafogo estava fundado em dívidas antes de ser vendido, agora a sua parte se tornar em SAF, né? Então, é uma reestruturação do clube. São quitações de dívidas muito altas, que, diga-se de passagem, o valor da dívida do Botafogo estava muito acima da sua arrecadação, do que o clube valia no momento. Então, com a chegada do técnico, da SAF, obviamente, o clube já começou a melhorar, teve uma melhora significativa. Conseguiu o título da Série B que estava disputando, estava brigando pelo título brasileiro, obviamente com a saída do seu técnico, desmanchou todo aquele planejamento que o time tinha, até porque o time do Botafogo estava muito bem, pegando times de alta, aí como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e batendo de frente, o jogo duro mesmo. Então, acho que acredito que alguns dias atrás aí teve manifestação da torcida do Botafogo. Eu acho injusto. Acho até um pouco injusto pelo que o clube está vivendo, a reestruturação que o clube vem. O problema, Lucas, que bancada, que a torcida, independente de quem está lá dentro do dia a dia, como os jogadores, não espera. Eles esperam o seguinte: o cara vai comprar o Botafogo, amanhã vai ter um Riquelme no Botafogo que vai salvar a pátria. E não é assim. Leva um tempo. Nós estamos vendo aí também o Bahia. Você vê o time que o Bahia fez ano passado e não foi tão bem, quase caiu. Está se refazendo de novo, está também com coisa de saco, está se refazendo. Então, acho que há um processo. E a torcida, infelizmente, não espera. A torcida achou que o Botafogo, por ter começado bem, que lógico, foi surpresa para todos. Acho que todos os torcedores do São Paulo. O próprio Botafogo. O Botafogo fazer o que fez. Aquela campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado. Entendeu? Então, assim, o Botafogo, ninguém esperava o Botafogo chegar assim desse jeito. E chegou, né? Aí eu vou te falar, aí que o Botafoguense sonhou com a classificação com a campanha, com a vitórias, né? Se ganhar o título, coisa que não aconteceu, mas o Botafoguense não esperava acontecer do jeito que aconteceu nos últimos rodadas, porque só dependia do Botafogo. E aí você vê como é que foi, ó. Mas aí que tá, né? Notícia aí quentíssima, manda aí. Vocês estão vendo que o retrospecto do Botafogo também não tem sido tão legal, assim, meu ponto de vista, porque o Botafogo com resultados na mão e com tudo certinho na mão, resultados ganhos na mão, o Botafogo deixa passar, né? Passar entre os seus dedos e tomar uma virada histórica. Dentro do seu próprio estádio, Botafogo ganhando, deixou uma vitória passar. Mas eu acredito sim que o Botafogo está se levantando, está se reconstruindo para disputar títulos maiores. E eu posso esperar do Botafogo esse ano, que vai ser um adversário difícil de se enfrentar. O time do Botafogo é um time bem consistente, tem jogadores bons. Esse garoto Júnior Santos joga uma bola muito demais, joga um futebol redondinho. Tem o Tiquinho Soares também, que é um excelente atacante, diga-se de passagem, não vem num bom momento, mas como qualquer bom jogador tem seus momentos, você tira aí pelo Gabigol no Flamengo, ídolo, hoje não está tendo espaço, porque não está tendo aquele futebol, aquele aproveitamento. Quando entra, não consegue, e está cada vez mais difícil. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo e o Pedro chega a 11 gols em 11 partidas. Então fica muito mais difícil. Mas esse assunto para daqui a pouquinho. E ele também o detalhe, Lucas, de querendo ou não querendo, como qualquer clube, tem também a saída. Isso o Botafogo sentiu muito, e querendo ou não querendo. E não teve reposição. Não teve aquela reposição. E tem jogadores que tu pode ter certeza que quando começar mesmo a temporada, time lá de fora vai estar olhando. Isso é os 4 do Rio, isso é os 4 de São Paulo, isso é os 4 do Rio Grande do Sul. Isso é independente, vai ter times. Aí quer dizer, você não faz aquele planejamento de perder jogador, né? E o próprio investidor tirar jogador, como foi ano passado, do próprio Botafogo, que tirou 1 ou 2 cabeças, mandou para a França, para o Lyon. Aí quer dizer,
Isso você também quebra o time. Que já olha para o banco, já não tem aquele, né, o banco para eles favorável. E ainda perde jogador, então fica mais difícil. Então o Botafogo ele tem que botar o pé firme no chão, olhar o seu banco, contratar peças que chegam para resolver. Mas entra aquela discussão do seguinte: como o clube está numa reestruturação, será que vale a pena gastar dinheiros e mais dinheiro para montar um elenco competitivo que bata ou reestruturar a equipe? Já eu acho o seguinte: o Botafogo ele deveria fazer que nem o Flamengo quando o Bandeira de Melo pegou o Flamengo lá todo endividado. Ele tem que contratar jogadores abaixo do orçamento e trazer jogadores da base, como foi com o Paquetá, Vinícius Júnior e outros demais jogadores, e levantar essa garotada. Por quê? Ele está se reestruturando, está montando um elenco para disputar várias competições. Então ele tem que aproveitar os jogadores da base e contratar aqueles jogadores que, por exemplo, vou contratar esse aqui hoje porque esse aqui eu sei que vai me dar retorno essa temporada. Então é abaixo do orçamento que ele tem que contratar. Mas aí, olhando para esse lado, o problema não é o departamento jurídico ou o departamento de contrato ou descontrato. O problema é a torcida, porque está vendo o time do Botafogo como está e o que a torcida está fazendo. Ainda vai pegar um cara hoje que fez, talvez, certamente ou erradamente, pense como o Bandeira de Melo pensou há 2, 3 anos atrás, e aí botar jogadores que são novos, que estão em formação, e a torcida esperar esses jogadores dar o resultado que lá no Flamengo deu. Isso não quer dizer que daria no Botafogo. E pro time que tá, a torcida tá pinchando perde um muro, perde um título, já fala, já quer a cabeça de um técnico, já quer... Então é difícil. E o Botafogo, em 2 anos, já fez um aporte só na parte esportiva, tá? Da SAF do futebol, já fez um aporte de quase 114 milhões por ano. Ou seja, está investindo, só que o retorno futebolístico ainda não está voltando. Não é um passe de mágica, né? Entre erros e acertos. Você vê, teve jogadores de outros clubes que fizeram parte do elenco. Deu certo, e teve outros que não deu certo. É igual agora, o Tiquinho Soares não está atravessando um dos melhores momentos. E a torcida já está pedindo a cabeça dele. Eu falei isso aí. Ano passado ele foi o artilheiro do time. E esse ano ele já não está, foi um destaque. E esse ano ele já não está mais. E quando ele caiu o rendimento dele, o time do Botafogo rendeu, caiu também junto. Aí entra aquela discussão. Técnico faz diferença? Pro jogador? Faz. Eu acho que faz muito. Faz. Porque é o psicológico. Se vocês forem analisar em todos os momentos, quando o Botafogo estava com o Português, o Botafogo, o time, tudo acertadinho. Ao Português me sai, entra o Lúcio Flávio, pronto, já desonerou. Parece que perdeu o vestiário, parece que perdeu a mão do elenco, não conseguia, tinha alguns resultados, algumas coisas, mas não tinha aquela sequência, aquele caminho. Aí você não vai muito longe, você pega a equipe do Flamengo no ano passado, um fiasco, por questão também de técnico. Aí hoje você pega um técnico que tem vestiário, tem do elenco, né, do motivacional do jogador, e o cara fez Everton Cebolinha jogar o que desde o início no Flamengo não estava jogando, recuperando o jogador. Né? O Barbieri estava no Vasco. O Vasco também, com o Ramon Dias agora. Respondeu a sua pergunta, né? Aí trocou, o técnico né? tem demorou o Dias, né? Para botar ali botar a sua implementação ali, colocar. Também chegou reforços, é bom dizer. O Paes chegou jogando muita bola, o Verratti chegou resolvendo problema de gol que o Vasco não tinha. Léo Jardim no gol. Léo Jardim no gol, então. Boas contratações. E junto com o técnico, todo mundo já dizia que o Vasco já estaria rebaixado. E quem diria que quem foi rebaixado foi o Santos. Quem diria?
foi rebaixado no lugar do Vasco. Na última rodada o Santos só dependia dele, como o Vasco também só dependia dele. Eu não torcia, Felipe, na verdade, para a caída do Vasco. Todo mundo estava certo que o Vasco cairia. Mas eu não vou falar a palavra certa, torcida, mas eu vou falar a palavra esperando, né? Porque ao longo do campeonato, pelo que o Vasco foi fazendo. Pelo que o Vasco vem apresentando nos últimos anos, né? Ele sobe e cai, sobe e cai. E esse último ano ele mostrou que não queria cair. O próprio técnico chegou e falou que o Vasco não cairia e não caiu. E tá vivo aí na Série A. Então, ou seja, o técnico ele vai sim. Quando é aquela velha questão que a gente debate, meu garoto. Quando ele tem a chave do vestiário para trabalhar. Quando os clubes deixam o cara trabalhar. Porque aí você vê, por exemplo, não saindo em defesa desse técnico do Botafogo que foi demitido, mas a gente já está sabendo o seguinte, que a culpa dele ser demitido foi o quê? Uma mentira que ele falou? Ele não falou uma mentira na entrevista dele sobre alguns jogadores, que realmente alguns jogadores do Botafogo, com certeza, tem falado com ele, me bota em outro clube, porque eu não tô com a cabeça boa para trabalhar. Só que o que ele expôs o jogador. E aí, para muitos clubes, meu amigo, você vale mais do que o técnico. Infelizmente, mas ele falou errado. Não falou errado. E ainda falando sobre John Textor, hoje John Textor respondeu ao STJD, né? Diz que é ilegal exibir as provas que ele está, né, de corrupção da CBF. Enquanto a partir do Palmeiras já acionou o John Textor na justiça, após declarações. Nós estávamos. Foi a primeira pauta do programa sobre isso aí. E, caramba, é ridículo, é uma discussão, uma coisa que não tem cabimento, não houve nada. O cara é empresário, né? Ele é empresário. Ele tá fazendo brasileirado aqui no Brasil, cara. Ele tá sendo mais um dirigente brasileiro estrangeiro. Já tá naturalizado. Tá mais um Eurico Miranda. Aprendeu. Isso aí, já tá mais um. Aprendeu. Eu fiz curso com ele no início, não é possível. Fez, e eu acho legal hoje. Hoje eu tava lendo algumas reportagens, né, de alguns colegas, e tava dizendo que o Flamengo e Fluminense, no clássico, só para um contraponto, Flamengo e Fluminense no clássico, cada um ficou com a parte igual da arrecadação. Ou seja, os clubes fora do campo de futebol ali, quando eles têm que ser jurista, né, e não atleta, quando são juristas, estão se dando bem. E por que os outros clubes carioca não tentam ir para esse outro lado? Igual o Vasco com a 777, está querendo alugar o Maracanã para diminuir a quantidade de jogos e expor igual é no Allianz Parque. Às vezes não tem nem jogo, porque lá vai ter eventos, show, festa. E, cara, por que eles não se reúnem, né, aqui, os quatro, e de tentar resolver? Olha, Vasco, se você jogar aqui no estádio, você vai desgastar muito o gramado. Então faz o seguinte, vamos fazer um bem bolado? O dia que for um jogo menor, a gente troca. O Vasco, o Fluminense, o Flamengo, joga o São Januário, você joga. Mas aí que entra, ele não quer abrir mão do São Januário para os outros clubes. Mas na verdade, E aí, cuidado, né? o Vasco, ele nunca fez questão no Maracanã. Se você pega a Libertadores de 2000, que o Vasco foi campeão, o Vasco jogou a final aonde? Todos os jogos, né? O Vasco abdicou de jogar no Maracanã para jogar no seu estádio. Só por ter que Brasileirão, mesma coisa. Perdão, a Libertadores foi em 99, né? João Avilães de 2000. Só por ter Todos os jogos o Vasco não quis jogar no Maracanã. Aí hoje por quê? Flamengo e Fluminense administram e bem. eles querem fazer isso. Eu acho que é um contraponto ridículo da diretoria do Vasco, tá? Fica aqui o meu repúdio, até porque 2014 Maracanã estava abandonado. Ninguém queria, era um elefante branco aqui no Rio de Janeiro. Aí me vem a equipe do Flamengo, até porque o Flamengo, por enquanto, não tem estádio, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o estádio do Flamengo. Quando a gente for falar do Flamengo, que tem notícia, tem notícia boa que saiu a nota agora há pouco sobre o estádio do Flamengo. Aí você tem, o Flamengo pega a gestão do Maracanã, não era nem gestão, o Flamengo pega o Maracanã todo quebrado,
cheio de dívida de energia, disso, daquilo. O Flamengo quita, conserta gramado, conserta as cadeiras, reabre o Maracanã, gasta em torno aí de mais de R$1 milhão. A torcida lota. Reformou o estádio. O estádio voltou ativa. Aí você não via o Vasco fazendo graça para querer o Maracanã de volta. Você não queria, você não viu. Provavelmente o Fluminense não botou dinheiro. Até porque na concessão dos dois, o Fluminense só entrou com o nome. Porque direito mesmo de financiamento, eles não tinham as cotas disponíveis para arcar. Quem arca tudo é o Flamengo. Mas aí o Flamengo divide 50-50 com o Fluminense a gestão. Até então tá sendo legal para ambos os clubes. E as duas diretorias. E agora também. você vê o Vasco, aí entra nos jogos da semifinal, o Maracanã era para todos, mas o Vasco nunca quis o Maracanã. Por que agora? Eu acho assim, se quer o Maracanã. Não. Eles lá que tem que sentar e decidir. Nós só estamos aqui botando o nosso ponto de vista e tentando ajudar, né? Uma opinião. Vasco quer jogar? Lá. Deixa jogar, mas aluga. É sem clubismo, tá, galera? Quanto Você todo o pessoal que está nos assistindo aí, tá nos ouvindo, é sem clubismo, é só uma questão de ponto mesmo de vista, de questão financeira para os clubes, questão administrativa, até porque você gerir um estádio não é qualquer coisa. Até porque você tem gramado, você tem segurança, tem muitos fatores, e eu não estou falando sem clubismo. Qual o clube hoje que tem capacidade de gerir o Maracanã? O Vasco tem? Não cuida nem de São Januário. Vai cuidar do Maracanã? Vai dar a atenção que o Maracanã precisa? É raciocínio, é lógico. E outros amigos repórter, cara, têm feito um levantamento sobre isso. Igual tem um repórter que eu leio muitas matérias dele que diz, né, que ele até faz um questionamento nas redes sociais dele, dizendo que se o Flamengo não ficar junto com o Fluminense na concessão, provavelmente o Maracanã não vai Volta a ser o que era antes. Não vai. O Estado não quer o Maracanã. O Estado não tem capacidade de gerir o Maracanã. O Estado já está com tanto problema que eu acho que ele não vai querer estar. Nem a cidade não está conseguindo administrar O Estado só é obrigado a fazer a licitação. Até porque o Maracanã é do Estado do Rio de Janeiro. Alguma empresa É a mesma coisa que um engenhão. O engenhão é da Prefeitura do Rio. Botafogo obteve a concessão, não sei quantos anos aí, de administração. Mas o engenhão não é do Botafogo. Ele apenas administra, assim como o Flamengo e o Fluminense. Meu caro Samir, antes da gente ir pro próximo assunto, que eu acho que é o Vasco, né? O Vasco. Próximo é o Fluminense. O próximo é o Fluminense. Antes da gente ir pro próximo assunto, o Aldo Texas, o Almada, quer jogar na Europa. Só que ele disse que vai dificultar. É um assunto, é um jogador americano, tá lá fora. O outro é esse jogador. John Texas quer trazer, mas só que ele não quer, ele quer jogar lá na Europa. Esse jogador do Botafogo agora, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não foi contratado pelo Botafogo, foi contratado pelo Lyon. Isso. O Luiz Henrique não é jogador do Botafogo. É do Lyon. É do Lyon. Só que com o único acordo para ele aceitar de voltar para o Brasil era essa. Que ele jogasse um pouco no Botafogo e ele voltasse à Europa. Ou seja, ele voltasse ao futebol europeu. Não precisava de onde, ele tinha que ir para a Europa. Aí entra outra questão, outra discussão. Será que realmente o Texas quer alguma coisa com o Botafogo? Eu acho que ele só quer arrumar dinheiro. O que ele pretende com o Botafogo? O que os torcedores botafoguenses podem esperar de uma pulga na orelha. Esse menino mesmo, Jefinho, ele era no Botafogo, quando andou numa má fase, aquela coisa, o que ele fez? Levou o garoto pra lá, para o Leão. Lá o menino chegou, né? Mas não fez aquilo que esperava, agora volta com o menino de novo. Então vai ficar nessa, ele compra um jogador, tá pro Botafogo, vê como é que é aqui e leva pra lá. Ou a promessa pra lá. Aí tá ruim lá, tá pra cá. Vai dizer assim, Botafogo comprou como os botafoguenses mesmo na compra do Luiz Henrique. Caraca, ganhamos do Flamengo. Ganhamos do Rubro Negro, porque não conseguiu comprar o jogador. Vem cá, o Flamengo compra jogador para o
Flamengo. O Flamengo não compra um jogador para outro clube ou para qualquer outra instituição. Praticamente para uso próprio, né? Porque Entendeu? eu acho que o Texas está fazendo isso. Ele queria levar o João Gomes bateu o martelo que não queria ir para lá. Ele mesmo foi no Ninho falar com o João Gomes e o João Gomes negou a proposta dele. Vamos lá, e para encerrar aqui a pauta do Botafogo, Botafogo joga quarta-feira, às 21h30, jogo de volta pela Conmebol Libertadores, jogo da terceira fase, né? Isso. É o jogo decisivo agora, para saber quem vai para a fase de grupos. Botafogo, como já informamos aqui, tem o saldo a favor, né? O primeiro jogo foi 2x1 no Engenhão. Agora o segundo jogo agora lá na Abichedi, né? Esse nome do estado. E vai ser difícil, Nome hein? difícil, cara. O nome é difícil e o jogo vai ser difícil, por causa que o time do Bragança prometeu o estádio cheio. Eu nem tanto falar o nome, eu falo estádio do Bragantino. A casa do Bragantino, que é bem difícil mesmo. Então, próxima partida do Botafogo agora, quarta-feira, um jogo decisivo, jogo muito importante, até mesmo para nós cariocas aqui. Seria muito legal o Botafogo participar da fase de grupo, seriam três cariocas. Três cariocas. E próximo domingo, dia 17, às 18h30, jogo da volta, Botafogo e Sampaio Corrêa pela semifinal da Taça Rio. E isso que promete. Vai depender de como o Botafogo tem, né? O Botafogo já tem um resultado na mão, que é o 2x1. 2x1. E a Botafogo é a vantagem do empate. É isso aí. Só que a questão é que o Botafogo ele não pode sentar em cima do resultado que ele construiu no primeiro jogo. Até porque ele tem dois resultados a favor, né? Tanto na Libertadores quanto na Taça Rio. Nós vimos ultimamente os times pequenos do Rio de Janeiro chegando lá, tirando um grande do Campeonato Carioca e ficando lá em cima. Então o Botafogo ele tem que ir pra cima. É isso aí, galera. Agora chegou a hora do Tricolor das Laranjeiras. Aí, compartilha. – 21h41 na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pela 98,3, a Rádio da Família, e também para todos os telespectadores do nosso Facebook. Estamos transmitindo ao vivo o programa Giro da Rodada. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos e vamos agora falar do Fluminense. O inicial. Tá pelo Instagram ou pelo Face? Pelo Face. Pelo Face da rádio. Na rádio, pode ser na rádio. Já compartilha. E o Tricolor das Laranjeiras já se prepara para enfrentar o jogo da volta contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense está em desvantagem, precisa de um resultado de 3-0 para conseguir a classificação, ou 3 gols de diferença, porque 2 gols ainda dá Flamengo. E aí, galera? Bem, eu acho que Flamengo e Fluminense, depois desse jogaço, não tem nem mais muito comentar, não sei, alguns chororôs dos tricolores. E ouvindo a entrevista do técnico Fernando Diniz, ele disse bem claro que todos já estavam vendo no jogo. Ele falou: não jogamos para vencer. Palavras do técnico do Fluminense. Não jogamos para vencer. Ou seja, não conseguiu fazer aquele bolinho que ele era acostumado a fazer
e conseguir sair com a bola do jeito que ele treina, e o Fluminense não conseguiu atacar o Flamengo. Então, é uma missão, não vou dizer impossível, porque a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu posso dizer que é quase impossível, porque o Fluminense vai ter que tirar a diferença de 3-0, né? E sonhar o seguinte: não é só o Fluminense fazer 3-0 para vencer, é o Fluminense fazer 3-0 e não deixar o Flamengo fazer nenhum. Então, ou seja, a missão é mais difícil do que fazer 3-0 no Flamengo. Uma defesa que não toma gol, uma defesa sólida, e você fazer 3 gols, então é difícil, né? É uma missão difícil. Você vê que o Fluminense agora sim vai ter o retorno do André, mas mesmo assim vai ter um desfalque importantíssimo na zaga, aquele vermelho que o jogador tomou. Mas também vimos no jogo, nós assistindo aqui e observando que o Fluminense ele quer sair no contra-ataque. Ele quer sair ele tá puxando o time adversário para dentro do seu campo para dar o bote no contrapé. Por quê? O Diniz ele armou um jogo pro Fluminense que não sabe sair mais dando chutão. Aí acaba perdendo a bola ali na entrada da grande área, ou então na intermediária, ou então até antes do meio campo. Mas entra aquela pergunta: foi erro do Fluminense ou foi acerto do time do Flamengo que conseguiu abafar os espaços? Na minha humilde opinião, para mim foi acerto do Flamengo. Ah, que isso, filho? Por quê? Porque o Fluminense já joga assim há muito tempo. Quantos e quantos outros times tentou fazer essa pressão, não deixar o Fluminense sair jogando e não conseguia. E o Flamengo, por duas partidas consecutivas, É praticamente o mesmo nível de jogo, a mesma consistência, mesmo nível, mesmo equilíbrio. Então eu acho assim, muito mérito ao time do Flamengo e um pouco de desmérito para o Fluminense. Por quê? Porque a gente viu no último jogo que só deu a tática do Flamengo. E mais o Fernando Diniz, que foi para a seleção brasileira, que era o melhor treinador do momento, que era aquilo tudo. Como que ele não conseguiu montar um plano B? Olha, se o Flamengo apertar a gente desse jeito, igual foi no primeiro jogo, que parece que foi Chelsea no primeiro jogo. Se o Flamengo apertar a gente desse jeito aqui, a gente vai fazer desse outro jeito aqui. Eu acho que nessa partida ficou faltando esse time do Fernando Diniz, de sair uma forma, né, de sair desse aperto do Fluminense. Mas eu acho que nesse jogo, o maior erro do Diniz foi a escalação. Foi. Foi o que ele mesmo disse na entrevista ao Globo Esporte, foi o seguinte: o Fluminense não soube jogar. Palavras dele, não soube jogar. Ele entrou com meio campo lento. Tanto é que no segundo tempo, quando ele entra com o Marcelo na lateral e ele entra com o Lima no meio campo, deu uma outra. O Fluminense igualou o jogo. Chegou a um certo momento que estava até igual. A gente fazendo a transmissão aqui, a gente pode ter essa percepção do jogo. Por quê? O Fluminense conseguiu até algumas jogadas apertando o time do Flamengo, aí sai a expulsão. O Flamengo consegue ali uma saída rápida, impõe um contra-ataque, com a falta daquela que não tem o que discutir. Foi uma entrada dura, digamos, criminosa. Aquela foi uma falta, e vou te dizer, pode ter até julgamento do STJD. Não, o cara, o Felipe Miranda, falou: se fosse ao contrário do Flamengo, em cima, né, será que o jogador seria expulso? Como sempre, né? Aquelas conversinhas dele lá, polêmica, chorando, né? Que ele chorou, né, dizendo, e também teve o bate-boca também do presidente do Fluminense, com um torcedor rubro-negro. Gente, o futebol, se você coisa no campo, não é com torcida. Porque quando o Fluminense ganhou os dois últimos campeonatos carioca, merecido ou não, jogando bem ou não,
Você não viu o presidente do Flamengo, ou o vice-presidente, brigar com o torcedor do Fluminense porque estava ganhando. Gente, ganhou, tem que saber ganhar, tem que saber perder. Aí o presidente xingando o torcedor rubro-negro, falando besteira, junto com o chororô do Felipe Melo, como sempre, questionando uma pauta que todos os comentaristas disseram, que era para cartão vermelho direto. Ele já precisou do VAR. Acho que ali não precisava nem do VAR. Era vermelho direto. Mas ali acho que foi por causa do ângulo que ele estava correndo. Você dava para ver que ele foi tão encoberto na hora que o jogador deu. O lance foi muito rápido. Foi muito rápido. O Everton Cebolinha foi muito rápido. Por isso que ele foi ao VAR. Porque ele estava tampado ali. Ele estava à distância boa, mas quando pega assim, a câmera por trás, você vê que tem um atleta que tampa a visão dele ali na hora. Porque uma coisa é você estar de frente e tá vendo o lance, né? E outra coisa é você estar dentro do campo ali, do juiz, do cara. Mas aí que tá. Aí você, o árbitro tá longe, teve um jogador que tampou a visão. Mas o quarto árbitro foi na frente dele, praticamente. Mas o quarto árbitro não é pra isso. Não é, mas só que. Hoje em dia o futebol E a bandeira era trocada, né? A bandeirinha estava do outro lado, né? O que estava do lado era a bandeirinha de ataque da equipe do Fluminense ali naquele campo, naquela mulher. Então estava meio também num campo de visão. Não tinha jeito, era o VAR. Ou se o juiz tomasse como eu falei, a decisão dele de vermelho direto, estaria certo. Mas como não fez, o VAR chamou e mostrou o lance, todo mundo cansou de ver, né? Não, sem discutir. Foi vermelho. Vamos lá do esquema tático. O Fluminense me entra com o Renato Augusto e Ganso para meio de armação. Só que o recurso que o John Arias estava precisando era um cara para encostar nele mais rápido para ele tabelar. E não tinha esse cara no meio campo para ele encostar e tabelar. Outra coisa que eu não consigo assimilar é o Fernando Diniz não colocar o John Kennedy no jogo, cara. Eu vi alguns vídeos de alguns influenciadores, alguns pessoal que trabalha com mídia social, cara, brigando porque não botou o cara pra jogar, cara. Hoje também. Aí ele jogou com o Keno na ponta canhota, em vez de trazer o John Arias, que é da posição ali, consegue uma velocidade. Até no primeiro jogo contra o Flamengo, o John Arias conseguiu perturbar muito aquela lateral esquerda do Flamengo, lateral direita do Flamengo, o lado esquerdo de ataque do Fluminense. E ele, cara, parece que ele não observou esse jogo da semifinal. E parece que ele entrou com um time em mente, montou. Entrou com o meio de campo, digamos, relativamente cansado, com a idade um pouco mais avançada. E você tendo garotos, você tendo jogadores bons, como eu volto a dizer, o Lima. Cara, o Lima é um jogador essencial no time do Fluminense. Quando não tem um atleta, o Lima é a primeira opção, não é possível. Hoje ele comentou, meu caro Lucas, que fez essa mesma visão que você viu. E ele comentou assim, que perguntaram ele por que ele não entrou com o John Kennedy. E ele, segundo ele respondeu o seguinte, que o John Kennedy está sendo preparado para a volta. Ele só entraria com esse jogador, independente do jogo, no caso, se ganhasse, se empatasse, no jogo da volta, o menino ia entrar. Só que aí, como você falou, o jogo todinho, o cara está perdendo, precisando do cara, não bota o cara. Quem precisa do resultado, desde o início, desde o primeiro jogo, é o Fluminense. O empate é do Flamengo. E ele tinha que entrar, né, na verdade. Assim, pelo lado que a torcida tem ele como um talismã, e pelo outro que, querendo ou não, ele é um jogador que também desafoga, segura a bola lá, tem um Cano lá na frente que é matador, mas você precisa de um matador lá na frente ou um cara que segura a bola e consegue tirar o time do sufoco de lá de trás? Sabe também qual foi a verdade? O problema do Fluminense é John Arias. Por quê? Não comparando, que não tem nada a ver a posição, mas o John Arias no Fluminense é, por exemplo, a Arrascaeta do Flamengo. Quando não jogava, antes, né, de estar chegando quando a Arrascaeta não jogava, estava perdido. Assim o Fluminense. E a gente viu que o John Arias não jogou.
o Cano também não jogou. Então, ou seja, os dois caras que tem que jogar para fazer o Fluminense jogar, nessa partida não jogou. Sabe, partida passada também não. Mas o John Wall, na partida passada, o Flamengo também venceu de 2-0, jogou melhor, né, do que essa. Você não viu o John Wall jogar. E o Fluminense, no primeiro jogo, é dependente dele. O Douglas Costa, né? É dependente dele. O jogador que o Fluminense é dependente é o John Wall e é o Cano. E os dois jogadores não jogaram. E o Fluminense tá preparando agora o Gabriel Pires, que a última partida dele foi lá em dia 17 de fevereiro. Tá preparando para esse jogo de volta, um volante, e eu acho que ele deve entrar com o André na zaga junto com o Felipe Melo. Será isso? André e Felipe Melo nesse jogo e... Ele tem o Manuel, né? Que é o jogador de Tem o posição. Manuel. Mas o Manuel Alemão tá voltando agora de top. Então tá aquele jogador, digamos, 100% na coisa, tá voltando agora de suspensão. A gente sabe que leva. Mesmo treinando não tá mais. A gente sabe que o jogador sem de jogo também, a presa passa para nós enfrentando quem vai enfrentar. A galera que já tá no pique. E saiu uma reportagem mais cedo que o Fluminense é o time da Série A com mais cartões vermelhos desde 2023. E são um total de 22 expulsões. Das 22, 11 são contra o Fla-Flu. Ou seja, metade dos cartões vermelhos Mas é na disputa de clássico, principalmente com o Flamengo. E o Fluminense tem os jogadores expulsos desde o ano passado, desse ano, ao time da Série A que tem mais expulsão, mais cartão vermelho. E quem lidera a lista da expulsão? não, papai. Felipe Melo. Mas é um time que hoje não é agressivo em atacar, mas é agressivo na marcação. Outro foi Marcelo. Marcelo foi entrevistado hoje, também falou que foi contra o jornalista quando fez a pergunta aí por que o Fluminense há 2 jogos não consegue jogar contra o Flamengo. Sabe o que ele teve a cara de pau de responder? Ele disse o seguinte, palavras de Marcelo. Não é porque o time não consegue vencer que o time não consegue jogar, ou não joga bem, ou não chuta o gol. Foi a colocação dele como jornalista. E digamos de passagem, o time não vem jogando já há algum tempo. Já. Tá Esse jogo mesmo, da final contra a LDU, que ele conseguiu a virada, conseguiu o resultado, o Fluminense não jogou bem. Não jogou bem. Até porque a virada ele conseguiu num pênalti. Um susto. Apagada das luzes. A última bela partida que a gente viu o Fluminense disputar foi a final da Libertadores. Ali ele jogou ali. E isso porque também, diga de passagem, o Boca Juniors não jogou nada. O Fluminense acabou ali. Como é que é o nome do lateral dele? Advíncula. Foi o único que jogou. O Fluminense acabou ali na Libertadores. O Fluminense acabou ali na Libertadores. Porque desde então, de lá para cá, você não vai o Fluminense fazer boas partidas e nem vencer jogos, principalmente clássicos. Então, ou seja, se quer ganhar... São 12 clássicos já sem vencer. Ou seja, se quer ganhar o campeonato, vai ter que rebolar, vai ter que fazer dever de casa. Outra discussão, né? Ano passado foi o mesmo cenário. O Fluminense estava melhor. Todos os programas esportivos estão falando a mesma coisa. Vamos lembrar também o Flamengo de 2023, gente. Então, peraí, a gente está falando do clássico, para o 2023 para 2024. O Flamengo já é um outro time, já é um outro clube, já é um outro... Mas é futebol. E o Fluminense estava jogando melhor vinha de campeonato. Mas aí entra, como dizem, né, os repórteres, os deuses do futebol entram. Aí, meu amigo, a lua vira, o sol desaparece, chove canivete, e o Fluminense... Aí já pensou mais um 4-1? Dois jogos, a gente vai fugir um pouquinho do Campeonato Carioca. Todos nós aqui gostamos de futebol, vamos lembrar. 2 jogos que a gente sabe que o futebol é jogado e o peixe é pescado. Não tem meio termo. Barcelona e Paris Saint-Germain. Tottenham e Ajax. Acabou. Quem acompanha esse jogo sabe o que eu tô falando. Era quase impossível. O que aconteceu?
Uma virada E se histórica. você for um pouquinho mais a fundo, os rubro-negros raízes, Flamengo e América do México. Eita, esse jogo Não lembra esse aí. jogo não, pelo amor de Deus. Jogando o coração bate até O direito errado. até ficou na cabeça. O resultado de 4x1, o Flamengo Lembra não. aplicou lá na Lá casa na dos casa. caras, chega aqui e toma 3. E aí? Não, nem lembro. Lembra desse nome do coração bate até errado de Não novo. lembra não. O famoso Cabanhas. É o cara que depois veio lá e tomou um tiro, né? Só jogou o jogo. Só jogou. Até o próprio Tá bom. Fluminense tomou uma virada histórica. A Dentro do questão- Maracanã. A questão, meu cara Lucas e meu cara Felipe, é o que a gente tá falando. Dentro do futebol, tudo pode acontecer. Tudo. Até o improvisado. Agora, vamos àquela questão do seguinte. Como diz aquele monstro sagrado João É. Guilherme, nada Nada é é impossível. impossível. A gente tira o jogo do 2019, a Libertadores, Flamengo e River Plate, praticamente perdido o título. O Flamengo no finalzinho conseguiu 2 gols. um milagre. Não, mas o que tá falando, diz faltou bem o Felipe. Mas até então, na tese, é o que eu estava falando no começo. Não é também só o Fluminense ganhar os 3 gols que precisa. É o Fluminense fazer os 3 gols que precisa Não tomar nenhum. e não tomar nenhum. Porque se o Flamengo fizer 1, fizer 2, meu amigo, vai continuar o Flamengo sorrindo. Então o Fluminense tem 2 preocupações. Bom, Vamos segurar o eu acho que é goleiro. aquela situação do seguinte: se o Flamengo jogar como vem jogado, dificilmente perde a classificação. Ponto. Eu E acho o que, título, eu né? acho que essa é a colocação Certo, de se mais colocar. correta da gente aqui da bancada aqui, e pôr aqui para os nossos ouvintes. E dificilmente, se o Flamengo jogar mal, aí é outra situação. É outra história. Agora, se jogar o que vem jogando, que vem apresentando de futebol, Se manter a média do ano, sem tomar gol nenhum, não. é campeão. Não precisa nem Por quê? muita coisa. E aí, será ao vivo esse jogo? O Fluminense ele vai vir para se defender. Ele vai vir para se defender. Isso é fato. Ele vai vir para se defender, para sair no contra-ataque. Porque se ele abrir a casinha lá atrás, aí vem Everton Cebolinha pelo um lado, Luiz Araújo pelo outro, Pedro fazendo o gol a balde, que eu não sei como o Pedro não foi parar na seleção esse ano, com o Dorival. Aí vem o meio-campo descansado e jovem, De Arrascaeta e De La Cruz. Vem no Tem novidade na seleção brasileira. vem na volância o Eric Pulgar Jogadores. e vem as laterais voando. Aí a zaga você não pode nem falar nada, porque tem Fabrício Bruno, que Dorival chama agora ele por um desfalque, e tem o Léo Pereira, a famosa Carolina, Tô apaixonado. e o Rossi. É um time que tá voando agora em 2024. É um time do momento, tomou só um gol. Então, se continuar assim, meu filho, esquece. Esquece, o Carioca é do Flamengo. Pronto, agora mais uma dor de cabeça aí pra torcida do Flamengo. Mas vamos acabar de falar do Fluminense, passar por baixo e terminar no Então, Flamengo. vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Seleção Para a gente brasileira. fechar o bloco aqui do Fluminense aqui. Dorival Júnior convoca 3 jogadores, com modificação de 3 jogadores na lista. Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli são cortados para o amistoso contra a Inglaterra e a Espanha. Dorival Júnior convoca Léo Jardim do Vasco, Fabrício Bruno do Flamengo e Galeno para o jogo, esses 2 jogos. Esse Galeno eu nunca ouvi falar. Onde que esse menino, esse rapaz? Do Porto. Ah, tá explicado. Ele é brasileiro, mas é do Porto. Tá explicado. E olha, surpreendentemente, falando de seleção brasileira, surpreendentemente, quem foi convocado foi João Gomes e Andrés Pereira. Isso. Imagina um meio-campo mordedor que há muito tempo a gente não vê na seleção brasileira. Há um meio-campo moroso, de habilidade, né? E agora não, agora tem 2 pitbull ali, meu irmão, que se Junto com o marcar. papai Casemiro. O Casemiro tá na metade. Mas ainda dá João por Gomes baixo. tá na metade de baixo. Se sobrar, a Esperança na metade de cima. Agora vai ter raça na Então, seleção vamos passar aqui brasileira. rapidinho a lista dos convocados. Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense, Léo Jardim, do Vasco e Rafael, do São Paulo. Que atua no Brasil. Isso, os três goleiros atuantes no Brasil.
Dois paulistas, né? Não, um Um paranaense, um paulista e um carioca. laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo e Wendel do Porto. Sendo que Ayrton Lucas se lesionou no jogo agora, só que ainda não temos mais detalhes sobre a lesão, sobre a gravidade da lesão do Ayrton Lucas, então não temos certeza se vai ser cortado ou se vai ser mantido na seleção. Zagueiros, Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Fabrício Bruno do Flamengo e Murilo do Palmeiras. Meios campistas, André do Fluminense, Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, mais outro pegador, hein? Outro pegador. Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo. O Pablo Maia eu achei uma consideração meio... Puxa saco. Não, mas assim, foi convocado. Ele e Rafael. Porque eles foram campeão da Copa do Brasil. Verdade seja dita. É o que eu tô falando, Porque Rafael. meio campos ali tem muito melhores do que em atividade do que esse Por isso que eu menino tô de São falando uma Paulo. parte Pablo dos Maia. zagueiros. Foi o que ele trabalhou. Você tem até o jogador do próprio Palmeiras, o... Só tem um. O Zé Só Murilo. Murilo e Rafael. Não, eu digo, Só Murilo. se fosse para substituir da posição do próprio Maia, é o Veiga, né? Veiga não foi. Tem jogador melhor, pô. Atacantes, Hendrick do Palmeiras, Galeno do Porto, que esse é o novo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vinícius Júnior, Real Madrid. Esse Savinho que nunca vi jogar, cara. Não, que esses caras, mas Savinho do Girona, ele foi revelado pelo Curitiba. Ele foi jogador do Curitiba. saiu cedo. Saiu cedo, entendeu? E foi embora. Mas Vai fazer a vida lá fora. Só que- Aí você pega esse jogador, esse Galeno, outro que eu também não acompanho o futebol português. Será que esse jogador é melhor do que o Everton Cebolinha na atualidade? Esse menino aí que tá no Pablo Maia, podia perdão, esse, como é que é o nome dele? Savinho? Savinho, né? Savinho do Girona. Por que não deu a vaga pro Michael do Al-Hilal? Também. O que o Outro Michael, injustiçado que também, o né? Michael tá fazendo lá? Não tá. Não, mas aí demais. também vamos lá. É a primeira convocação dele. Então a gente também não pode nem meter muito o pau, porque é a primeira convocação dele quando Não, vem pra seleção. Mas Então, foi até legal, entendeu? porque Ele já mudou pra ele caramba. fez coisa que Não treinadores... desmereceu a seleção. Por exemplo, o Diniz, quando estava lá, nas 4, 5 convocações que ele fez, a gente viu qual era a seleção dele. Olha a diferença da seleção de Diniz para a seleção de Esperar o que 2021. vai dar, Ele- vamos ver quem vai ser o ele titular. Foi a primeira. Ele, no lugar do Galeno aí, ele também poderia trazer até o próprio Pedro, que é o artilheiro do Flamengo. Tem no muito momento, jogador o que poderia artilheiro trazer do- ali. Mas é o Estão artilheiro. bem. Mas ele é o artilheiro do Brasil, sem contestamento. Você tem um centroavante hoje, que ele é fixo, ele faz do pivô e é goleador. Por exemplo, Mas você pensando também nos clubes, nas finais, também temos que pensar nisso. Eu, por também. exemplo, diria que ele estaria no Gabigol agora. Pô, teve trabalhado com ele, viu que ele não botou. Mas o Gabigol Não, eu tô falando em termos de amizade, em termos de coisa. Ele não levou. Eu não tenho nada contra o atleta, não tenho nada contra a pessoa, até porque não conheço, nunca vi. Mas só de não ter levado esse menino chamado Gabriel Jesus já é uma grande vitória para a seleção brasileira. É um grande Diga-se de quebra passagem. de paradigma, porque até o Dorival chegar, é sempre aqueles mesmos. É claro que trabalho de clube é diferente de trabalho de seleção. Trabalho de seleção você tem que pegar o melhor naquele momento. E desde que o Gabriel Jesus saiu do Manchester City, ele não se encontrou mais. Fez umas partidinhas boas, mas já não é mais esse jogador, né? Já diz até que quer voltar ao Brasil, já tá querendo voltar pro Palmeiras. E Pra lembrar o futebol dele. essa seleção aí promete, porque o Brasil vai pegar 2 adversários fortes. É um Brasil leve, pegador e habilidoso. E correto. Porque todo mundo ali no meio campo tem futebol no pé, não é aqueles volantes cabeça dura, não. E temos novidades no Vasco também. E o Léo Jardim muito bem
Léo Jardim, muitos pontos o Vasco assegurou graças à defesa de Léo Jardim. E se não fosse Léo Jardim, também... Eu não tenho sua opinião, mas eu não acho, na minha opinião, eu não acho o goleiro certo para a seleção, não. Agora, no momento para a seleção brasileira, não daria. Não vamos atropelar o nosso âncora. Deixa ele chamar o Vasco, porque senão a gente se empolga e sai falando. Vamos deixar o assunto Já que a gente começou a falar do Vasco, vamos falar do gigante da colina. Tem adversário forte pro Vasco pegar, hein? O Vasco pegou um segundo pote da Copa do Brasil. Os povos cantar de coração. Alvaro, Pedro, Gabriel. O nome do herói do português. Vasco da Gama, tua formação. Tu imensa torcida infeliz. Norte, sul, norte, Esse jogo que eu tô morrendo de ontem. tua estrela na terra. Que jogo, né? Você pode dar a sua história que ele faz em São Paulo, não está todo qualquer, mas é mais novo, pô. Você fala de São Paulo, tá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, você Tá bom, se a gente tiver pautado do jeito que tá aqui, a gente tá falando 30 minutos de cada grupo também. A gente falou de 9 horas até 9h30 do Botafogo, de 9h30 até as 10. Até 10h10 do Fluminense, agora vamos falar mais meia hora do Vasco, depois vamos falar mais meia hora do Flamengo. Foi 10, 2 horas de programa. Foi 10 porque assim, a gente pegou da seleção 10 horas. Seleções vão argumentar, né, velho? Deixa você falar. Como eu vou voltar, deixa eu falar. Seleção para usar o comentário. Meu amigo Kleber, você assistiu com o Top? Nas transmissões ele falou na transmissão do jogo do Fla-Flu, ele deu a entender. Ó, cuidado com quem vai responder, porque o pastor Marcelo, o pastor Pedro, está ouvindo. Eu falei ontem pra Vou ser você. sincero, meu amigo. Pastor, me perdoa. Mas o celular tava no modo vibratório pra saber sobre o resultado. Não. Para, Vascaíno! É por isso que hoje não tem café. Ó, é por isso que eu ó, Felipe, é por isso que eu não veio o café e nem veio o biscoito, tá vendo? É isso aí, essas coisas acontecem. Assim, quando eu fiquei sabendo sobre esse giro da rodada de segunda-feira, eu falei, eu tenho que ter alguma coisa pra falar na segunda-feira. Eu tenho que ter sobre o Flamengo, sobre a Taça Rio. Mas peraí, tem as programações de dia, tem Globo Esporte na Globo, tem o SBT Esporte Meu Rio, amigo, tem na Band o Jogo Aberto, Eu não dá tenho- pra você eu ver, tenho sabe? duas crianças Tá complicando pro galera. Ele toda hora ali no sentadinho no banco, ele pegava o celular e virava assim, ó. Gol do Vasco! Gol do Vasco! Mas, olha só, peraí, bancada, eu faço isso, eu não tenho coisa de negócio de celular, não tenho tempo de ficar vendo isso. Eu vejo programas esportivos, pra gente ter uma base do que vai comentar. Mas, Agora, na na verdade, Bandeirante, de noite, tem um Esporte Total. Que é Para de de noite. fazer comercial. Eu vou lá, de mas na graça. verdade é Vai fazer disso aí. comercial de graça. Eu vi essa vez de notícia, né, meu cara? Vim assistir Essa um muito desculpa, mais. Ah, mas então Deixa vamos eu ver a notícia lá. Deixa ele fazer essa introdução do jogo do Vasco. eu É todo seu. Bom, já que estamos nesse assunto, meus amigos, o que eu vou entrar em pauta agora é que os vascaínos estão reclamando de um gol impedido que tinha que ser anulado do Nova Iguaçu. Eu discordo, porque a regra é clara, o braço não conta. Porque se o braço contasse, os jogadores fazeriam gol com o A braço. discussão maior, Kleber, É o está Fred, né? na questão do posicionamento, do traçado da linha que a Ferd fez. A Ferd traçou justamente na mão do atleta. Na mão do atleta. Mas não era para traçar. Não era. Era para traçado pelo menos, na região da lombar, que estava um pouquinho. Só pra lembrar, Atlético Paranaense na Copa do Brasil contra o Flamengo. O segundo gol do Gabigol, que eles traçaram errado e deram impedimento. Então, vocês traçaram no ombro. Ou então, a gente Então, está tratando de entendeu? uma coisa que é certa. Além do VAR ter errado,
os vascaínos, a diretoria. Mas eu acho que o gol foi legal. Foi legal. Se você olhar, vai Acho que ele tava na mesma linha, não tava. Foi Cara, eu legal. acho que esse negócio de impedimento é uma covardia, meu irmão. Qual é o maior espetáculo do futebol? É o gol. É o gol. Você anular um gol por causa de 4 centímetros que não vai interferir. Às vezes o pé do atleta é 44 e o outro é 39. Por causa dessa pequena diferença vai anular um gol que não vai nem fazer muito sentido. Aí o pé tem que ser todos os pés tem que ser igual, mano. Eu acho O que clássico ontem ele foi. Pra mim foi um clássico. Foi feio por causa disso que eles estavam. Perdemos, acho que foi uns 4 ou 5 minutos. Que depois eu fui lá e vi que o gol do Nova Iguaçu tinha sido legal. Então o jogo ficou parado em 5, porque até entanto eles botaram 9 minutos de acréscimo. isso tudo no horário do culto. 9 minutos de acréscimo. O começou às 6, o Que jogo começou às isso, 6 Varão. e meia. Que isso, Varão. Então, assim, o Vasco ele tem bola para jogar. Então o Vasco ele agora tem que começar a jogar bola e esquecer a arbitragem. Porque senão o Vasco vai cair no mesmo terreno que o Botafogo tá caindo agora em cima do Por incrível STJD. que pareça, velho, como você falou da questão do Vasco, já é o segundo jogo que o time adversário entra na cabeça do Vasco. Isso. Contra o Água Santa, no final do jogo também, confusão. Terceiro, e o contra o Bangu? Cara, parece que o psicológico dos jogadores do Vasco tá meio abalado. O pessoal tem que procurar aí uma Assembleia de Deus ali pra fazer uma oração, Eu não quero botar- uma campanha, porque o negócio tá bravo. Ah, eu não quero botar mais na fogueira, não, mas eu queria fazer uma pergunta assim, porque quem pode fazer essas perguntas é o Felipe. Mas ele vai me dizer, meu cara Felipe, Bem, não, pergunta o nosso querido irmão aí do teu lado, qual foi a mensagem que a irmã ontem pregou aqui no culto ontem? Faz isso não. Vamos falar de isso, futebol. Ô, Varão. Que barulho covarde. Eu não posso te falar qual é a mensagem, por causa que eu tive que sair pra socorrer uma pessoa. Aí. Varão. aí não, mano. Barulho que cobra. Aí não, mano. Você tá caçando disciplina com meu amigo. Aí, pastor, me perdoa. Que isso, mano, só pra descontrair. Mas calma. vamos lá, vamos continuar com as notícias. Quais são as notícias aí, queridos? Vamos lá. A notícia é do Cleiton, né? O Cleiton Silva estreou praticamente sem treinar. Foi titular. O Cleiton estreou quase sem treinar e deixa boa impressão no Vasco. O pessoal está dizendo que tem dinâmica. Atacante recém-contratado treinou com os reservas durante a semana e descobriu nas vésperas da partida que seria titular, já que Adson precisou ser poupado. Eu só conheço uma pessoa que nunca treinou na vida e entrava e resolvia. Romário. O baixinho Romário. Isso aí foi contratado literalmente para ser titular, né? Já chegou jogando, Jogando. pega a camisa e vai, meu filho. E nós estamos na dinâmica aqui de notícias e notícias. Vasco e Nova Iguaçu ontem foi 1-1, contando que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, ou seja, o jogo de volta agora com certeza deve ser em Moça Bonita, ou deve botar lá no Maracanã, e com certeza a torcida daqui de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, vai comparecer para apoiar o time. E quem for aparecer para torcer pro Nova Iguaçu pode ter certeza que não são vascaínos. Não são. É Não tricolor, é Vai botafoguense, vai ser flamenguista, A torcida vai ser terceirizada. vai ser terceirizado de verdade. E o Nova Iguaçu falou, Mas tá peguei fazendo história, né? uma entrevista que o jogador do Nova Iguaçu mesmo falou: vamos pra cima e vamos com tudo. Vamos É com um tudo. time leve do Nova Vamos- Iguaçu, né? Vamos Esse mostrar. menino Bill aí é o jogador que mais driblou no campeonato. Bill, né? Só uma pergunta, continua o Zinho como dono desse clube? Porque até então era ele, né? Ele continua ainda como dono do clube? O Zinho não é dono do. Não, dono que eu falo um dos Dos sócios não Isso, cara, essa é aí que eu queria chegar. Ele continua ainda como um dos empresários do
O Zizinho é cria de Nova Iguaçu. Né, olha como o clube está. A gente tá falando de Vasco da Gama, mas, cara, que time é esse do Nova Iguaçu? Um Tá time muito bem bem. arrumado. Tá encaixado. Dá muito trabalho. Ele tá encaixado, tá E o Nova Iguaçu perfeito. ainda tá na Copa do Brasil. Na né? Copa do Brasil. Tá. Goleou um time que eles enfrentaram de 8-1. Até fizeram uma brincadeira, lembrando o 7-1 da seleção. Aí brincaram assim, ó, o Nova Iguaçu fez 8-1 no time lá. Aí foi manchete até lá fora, porque eles estão, graças a Deus, assim, tirando. E com pouco investimento. Investimento, né? é isso aí. Um time jovem, pouco Não existe investimento, mais time pequeno hoje. mas bem trabalhado, bem Só treinado. que agora vai pegar uma pedreira, né? A Iguaçu vai pegar um Internacional. É. Foi bom quanto durou. O jogo Não. não é Garrincha. Cara, vamos lá. Vem cá, mas pra que eles venderam o mando de campo com o Mané Garrincha? É porque Porque sabe que não Maracanã. tem torcida pra isso. O Nova Iguaçu não tem aquela torcida que você possa botar assim, encher um estádio, também é dinheiro que entra, né? Querendo, querendo, é. Talvez essa renda aí tudo. vai ser do ano todo. No ano todo deles. Porque como o Felipe falou agora, vai pegar a pedreira e aí não sabe como foi E como o jogo da volta agora também não tem estádio ainda definido, né? Não, sei se vai ser lá. não. Porque o mandante da volta é o Nova Iguaçu. É. Então, isso, eles eu- estavam. Agora, nesse ponto aí, não vamos esquecer que no ano passado, o Internacional, na mesma fase da Copa do Brasil, perdeu com um time bem menor do que o Nova Iguaçu. Era um time de base, né? Como diz. Futebol, cara. Isso Você é perdeu. futebol. Então não vamos também dizer assim, o Nova Iguaçu, como tem alguns já pessoas dizendo perdeu aí. Não. Porque esse time Tem aí. certeza que não vai ser eliminado Entendeu? dessa rodada, é o time que tá na Libertadores. Não. Porque tudo é futebol, cara. Tudo é futebol, tudo é futebol. Tudo é futebol. Sendo futebol, Espera tudo, né? Só Não que pode acontecer. nesse jogo aí do Nova Iguaçu e Inter, o Internacional pode não contar com o jogador Pena e o Gabriel, que não tá mais no plano do Inter. E Mas aí pode contar com o Borré, que foi comprado, e com o outro falando de dinheiro, se o. o Borré eu acho que não pode jogar ainda não. A Copa do Brasil, você não pode jogar o Campeonato Gaúcho. Ele pode o ser Gaúcho inscrito? que ele não pode. Não, porque A tava Copa do pra Brasil, poder, sim. só podia ser antes de cada. A Copa do Brasil, qualquer clube que compre agora até a segunda fase pode botar assim. Agora o campeonato do Rio Grande do Sul ele não entra. Nem ele pelo Internacional e nem o que o Grêmio comprou. Diga-se de passagem, vamos passar aqui pelos valores da Copa do Brasil. O Nova Iguaçu já embolsou 750 mil na primeira fase, 900 mil na segunda, Tem e milhões e meio. se passar agora pelo Internacional, vai embolsar 2 milhões e 100. Quase 4 Ou seja, milhões. aquilo que o Felipe botou. Já é talvez o ano inteiro. Não, isso é só a renda, isso é só a premiação. Premiação de Fora a participação. renda. Fora a renda. Direito de imagem, transmissão, que isso tudo não estava no pacote do Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu tá ganhando muito com isso. Também um time que está se reestruturando, que vai ficar bonito de se ver, que eu tenho acompanhado porque eu gosto, tenho um carinho especial, é o Ameriquinha. O Romário assumiu lá, já está começando a fazer reformulação, está começando a investir. O Acredito, atacante contratado é o time dele. Marinho, né? Marinho. acredito que ano que vem, a partir do ano que vem, o América vai voltar aí para o quadro nacional do futebol. E eu não duvido, não. O América tem qual divisão? Segunda divisão do Campeonato Carioca, Eu né? não duvido, não. É divisão. E eu não duvido, não, porque a gente tem quem lembra, quem pegou a era Romário no futebol ainda, sabe que o baixinho é o baixinho, né? Sem comentário. Não tem Acho que comentário. só o nome dele já traz. Medo. Só o nome dele já traz investimento, já É. traz ajuda. Então acho que o América O cara vai tem fazer respeito, um o cara tem campeonato legal. E lembrando que o Vasco está no pote 2 da Copa do Brasil. Pode pegar adversários fortíssimos, como o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, atual campeão, Fluminense. Mas essa galera só entra na parte da terceira fase, né? Mas ele já pega adversários fortes. Então o Vasco, além do Campeonato Carioca agora, que tem que se preocupar agora no domingo
para passar para a próxima fase, para passar para a final, o Vasco tem que se preocupar já na Copa do Brasil. Porque vai começar a batalha, meu amigo. Vai começar a guerra. Mês agora, que né? vem começa o campeonato de verdade. Campeonato No caso, Brasileiro, Copa do entra Brasil. todos, tô falando, no caso da terceira fase. Libertadores. Aí entra todos os que vai disputar a Libertadores, no caso, né? Exatamente. Botafogo, Flamengo, Zé, Exatamente, todo mundo. Palmeiras, aí vai. Antes do regulamento era nas Então, oitavas. tava no Não, mas final. agora entrou a O terceira regulamento fase, mudou. aumentou o número de equipes, então aumentou o. Acabar, porque também Aumentou uma tem. fase, no caso era a primeira e segunda fase, oitavas, quartas, sétima e final. Agora aumentou a terceira. Então, ou seja, quem for campeão que começar da terceira palavra, por exemplo, vai estar ganhando já muito mais. Mas Né? ainda ganhando um dinheiro. Com certeza. Mas para a equipe já bem disputada como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são valores relativamente baixos, 2 milhões e 100. Obviamente vai ficar melhor. Vamos chegar, Vamos lá, ó. As oitavas de finais paga 3 milhões e 300. As quartas de finais paga 4 milhões e 300. Para quem passa de fase, tá? Semifinais, 9 milhões. O vice-campeão fica com 30 milhões e o campeão fica com 70. Arrecadando isso Mas- aí desde da terceira fase lá. Eu vou ponderar um negócio aqui que o presidente do Flamengo falou há poucos dias aí, e realmente, cara, em todos os países, qual é a principal competição? Copa do Brasil. Aí Não. o campeonato é pontos corridos. Não, E a CBF faz o contrário aqui, bota cara. a Copa do Brasil mais cara e o Brasileirão. O Brasileirão mesmo. Por exemplo, foi justamente a fala dele foi em cima da questão que o Flamengo e outros clubes, não só o Flamengo, outros clubes também pediram a paralisação. Não é nem a paralisação do Campeonato Brasileiro. É mais na caro, Copa os América. adiantamentos. É trocar pela Copa do Brasil, porque você tem uma data mais acessível, trocar para favorecer o campeonato. E a CBF recusou, cara, o pedido. É um país no mundo, a única instituição que não vai parar da data FIFA. E aí, para, né? e aí você Aí você pega clubes como Palmeiras, como Flamengo, como que perde jogadores para que suas perde jogadores. seleções, vai perdendo pra caramba. Aí entra aquela questão que ele estava falando no início, de você ter investimento para o banco. Porque aí você vê assim, tá, o Flamengo, por exemplo, vamos falar do Flamengo, ele vai perder. Mas o Flamengo Aí vai perder. 5, 6, Você 7 tira jogadores. Você tira Mas ele tem pelo Flamengo, o Flamengo vai perder Ayrton Lucas e vai perder o Matias Vinha. o dela, Lateral, o Flamengo já perdeu. O Flamengo não tem mais lateral para disputar essas rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí você vem, lateral direita, vai perder o Varela, você vai perder o meio de campo. Arrasca. Aí você perde Eric Pulgar, você perde Arrasca, Dela Cruz. Um time inteiro, praticamente. Aí no gol perde o O Rossi, Rossi. Aí porque você, é goleiro argentino. Com certeza deve perder o Pedro na frente. Aí se Pedro for convocado, o Gabigol perde o ataque, aí você praticamente você ele não tem time. desfavorece o próprio campeonato. Eles mesmo tanto pregam o tal da isonomia no futebol, né? Que todo mundo tem que ter direito igual para disputar, né? Quer dizer isso, isonomia, mas eles mesmos não zelam pela isonomia. Aí pega um time, sei lá, um Criciúma que subiu para a Série A agora, vai enfrentar um time desse na tabela, um Palmeiras, no Flamengo, sem seus principais atletas, que foi convocados. E eles já estão jogando junto desde o ano passado. Ou seja, a chance deles ganhar fica maior. Ou seja, cadê a isonomia? Deles poderem estar conseguindo jogar de igual para igual com os seus melhores atletas, com o que a equipe tem de melhor. Não tem. Não tem. A CBF, mais uma vez... E sem contar, não é querendo favorecer o Flamengo, não. O Flamengo é o clube no Brasil que vai perder mais jogadores nessa data FIFA. Isso vai ser um assunto para a gente contar depois. Mas nossa cidade ainda é o Vasco. O Vasco ele tem que se preparar agora para a terceira fase e também se preparar justamente. O Vasco, se eu não me engano, ele não foi para a Sul-Americana, não, né? Para a vaga direta. O Vasco brigou para não cair. Brigou para não cair. Então o Vasco ele tem que tentar se ficar ali no mínimo ali
entre os quatro maiores do Brasil no Brasileirão para ir para a Libertadores direto no ano que vem. O Vasco ele tem essa chance. Então o Vasco ele tem que se preparar para isso, para essa potência, que o Vasco também pode perder jogador nessa data FIFA. É uma situação meio complicada. Não, o Vasco vai perder jogadores também. Isso é fato. Esse garoto vem jogando, o Lucas Pitão, fácil, vai conseguir uma vaga na seleção. O problema também que a CBF... O próprio goleiro, Léo Jardim, já acabou de ser convocado. O problema também é que a CBF agora foi, entre aspas, a favor dos clubes, e como o Felipe trouxe aqui agora, aquele chamado toma lá da cá. Eu te dou de uma mão e te dou da outra. A CBF abatou a coisa de comprar mais jogadores estrangeiros. E mais uma vez, as federações atrapalhando os clubes. Aumentou. Aí, ou seja, você vai lá, compra, e aí, como o Felipe trouxe, na hora de convocar, você perde metade do elenco, metade do time. Aí fica difícil, né? É difícil você brigar de igual para igual desse jeito. Não tem como você lutar. Então, vamos lá. Vamos voltando ao Campeonato Carioca aqui, com a questão do Vasco. Para o Vasco se classificar, precisa de apenas uma vitória em cima do Nova Iguaçu, porque o empate favorece o Nova Iguaçu. No primeiro jogo foi 1-1. Então, qualquer resultado que não seja a vitória, o Nova Iguaçu na final. Pessoal, Nova Iguaçu na final, gente. Seria um fato histórico para a Baixada, né? Nova Iguaçu na final. Mas até porque eles chegaram na final, mas foi na final da Taça Guanabara, né? Isso. E justamente com o Flamengo. Mas aí a questão é, se por um milagre, porque os dois fizeram a melhor campanha, né? Se chegar à final, Flamengo e Nova Iguaçu, como é que seriam os O Flamengo tá com vantagem. Não tem critério. Mesmo quando é o melhor do segundo pode, vamos assim, a final não tem critério. Qualquer resultado igual nos dois jogos é pênalti. Não tem. Não salvaria ninguém no caso, né? Não, a final independente. Tanto grande Independente, até um exemplo, o Vasco conseguiu na classificação, o Fluminense conseguiu na classificação, os dois não tiveram os resultados. Qualquer empate, qualquer resultado que na soma dos resultados seja igual, é pênalti. E para piorar a situação da galera que torce por Flamengo, escuta bem essa. O árbitro que vai apitar Flamengo e Fluminense na volta, não está confirmado ainda, mas é o mais votado, é aquele que a torcida do Flamengo já gosta muito, para não dizer o contrário. Que é paulista, acho que ele é paulista, é o Rafael Klaus. Flamenguista não tem boas lembranças, né, e nem coisas com o Rafael Klaus. Não está certo, mas é o árbitro mais cotado para a final. Então quem lembra aí já sabe, eu não preciso nem entrar em detalhes. Já que vocês estão ansiosos para falar no Flamengo, então vamos falar do Goleiro. Não, é só uma questãozinha só para levantar, só uma vaca. Botar uma putadinha assim, né? E Flamengo tem notícia aí sobre o profissional Esse cara, todo time ele fala do Flamengo, vai falar do Flamengo, cara. Eu não falo do Flamengo. Eu não falo do Flamengo. Pô, se você vai falar, o adversário de quem? O próximo adversário do Flamengo é quem? Por exemplo, o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é o próximo adversário de quem? O Flamengo. Pega aí para tu falar. Ele apresentou hoje o projeto atrás. Quer que eu fale do Sub-20 do Gabigol? Não. Sub-20 passou, meu filho. Tá na semifinal. E aí, a merda? Ela falando no começo. Só pelo teu. Quem vai iniciar falando do Flamengo vai ser o Felipe hoje. Só pelo teu alvoroço. Eu sei. Acho que é um castigo. Eu nem falo nada. Agora o quê? Mas aí você vê, onde tudo é um trampô, tá vendo? Pois é. Tem vários. E falando do rubro-negro da Gávea, vamos com notícia aqui com o nosso amigo Felipe Lemos. Clube de Regatas do Flamengo apresenta a caixa de projeto de construção
no estádio, no gasômetro, que quem é do Rio conhece aquela parte ali do gasômetro, entre aspas, abandonado, né? E o Rodolfo Landim foi o responsável pelo encontro que oficializou o interesse rubro-negro. Quem trouxe essa notícia para a gente foi a Letícia Marques, ela é setorista do Flamengo. Sábado não foi só dia de Fla-Flu, não, foi também um momento de representativo para o Flamengo, que apresentou oficialmente a Caixa o projeto para a construção do estádio terreno no gasômetro no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre o Rodolfo Landim e Carlos Vieira, representante do presidente do Flamengo e da Caixa, respectivamente. O encontro aconteceu na manhã de sábado, na Gávea, como antecipou a jornalista, né? Como ela já havia dizendo. Outro presente na reunião também foi o sócio do clube, Márcio Boldin, que há alguns meses foi nomeado por Landim como responsável pela negociação do estádio. Tem experiência no mercado financeiro e imobiliário. É isso que eu acho interessante na gestão dessa chapa, né? Eles colocam um profissional da área para tomar conta da área. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Fazendo esse estádio ali, no gasômetro, coitado da prefeitura, maluco. Imagina 100 mil pessoas passando naquele funilzinho ali, Lucas. Mas agora eu digo de passagem que a prefeitura melhorou ali, né? Com a estação Gentileza, a enorme estação que interliga BRT, interliga o BRT e a rodoviária. Então ficou ali, aquela região do porto ali, ficou, tá lindo. Passei hoje lá, realmente foi uma coisa muito bonita, muito sinalizada, bem podendo favorecer até mesmo a equipe do Flamengo aí nessa questão de logística ali do. E sem contar que dali, da onde é o gasômetro, a estação do metrô mais próxima é Cidade Nova. Não é longe, você consegue ir andando. Não é assim, eu vou morrer. 10 minutinhos andando, porque com certeza vai estar tudo fechado ali. Com certeza. Descida da linha vermelha ali daquela parte não vai funcionar. E com certeza você vai ter também a questão, obviamente, vai ter alguma ligação de VLT, alguma linha nova aí, para alimentar o estádio do Flamengo ao centro do Rio, ou até mesmo o trem, que também passa próximo ali, Estreagem ali, São Cristóvão, são tudo Praça muito da próximo. Bandeira. A estação mais próxima dali é a Praça da Bandeira. Então, são locais bem próximos. E, cara, vou te falar, foi uma sacada de gênio essa questão ali no gasômetro, que tudo passa por ali, a Avenida Brasil é bem próxima, aí você tem o túnel Marcelo Alencar, que dá acesso à Zona Sul, A descida de Niterói, você tem a região central, você pega a região norte, Zona Norte, que é mais próxima de Tijuca, você tem Rio Comprido, você tem Maracanã também, que é bem próximo, São Cristóvão, Mangueira, tudo ali naquele. Ali é literalmente aquele slogan, né? Todos os becos e vielas vai te levar ao estádio do Flamengo. Se você vir na ponte, a descida da ponte é ali. A descida da linha vermelha É ali. Final da Brasil É ali. A descida de quem vem da Praça da Bandeira pra cá. É ali. Quem vem no centro do Rio pra cá. É ali. Saiu do metrô. Você que vem de fora do Rio, rodoviário no Rio, tá ali. E vai melhorar até pra quem vem de fora, né? Eles podem vir, assiste o jogo e vai 2 horas, 3 horas depois, pode pegar o ônibus e ir embora. Não precisa nem Até estar mesmo, mais de. como eu estava falando, o acesso ao aeroporto com VLT, com BRT. O BRT que vai interligar ali no Gentileza, ali interliga o Galeão pelo BRT. E você liga o Tom Jobim, que é o do centro do Rio, através ali do VLT. Cara, mobilidade. Dessa vez temos que aplaudir a Prefeitura do Rio. Foi uma ótima sacada essa questão, essa remodelagem. Pessoal que trabalhou, graças a Deus, fizeram algo benéfico para a nossa cidade e pode favorecer muito o clube do Flamengo. Até porque não vai ser só um estádio, né? Não, vai ser mais que um estádio. Vai ser um complexo do Flamengo. Que ainda não está votado qual vai ser o nome, mas agora vai a ser questão ali vai ser a Arena do Flamengo, vai ser um shopping center, vai ser um museu, vai ter cinema, área externa, ou seja, praça de alimentação. Praça de alimentação.
ali vai ser um centro mesmo comercial e não um dia de Os jogos. jogos de basquete vai ser mandado lá dentro. E aí, quanto em dinheiro, quanto que a prefeitura vai ganhar nisso tudo? Aí é o que eu falo. Eu acho melhor o prefeito e, né, se ligar e não, como se diz, e não dar para trás. Porque é uma coisa, se por um lado, o Flamengo construindo ali, automaticamente a prefeitura vai ter que se virar com o Maracanã, porque aí vai voltar para a prefeitura, porque o Fluminense, o Botafogo, não tem como, não tem como segurar o Maracanã. Mas, Por outro lado, a prefeitura vai ganhar. mas ainda o solo ainda Precisa vai de um ter que estudo, ser né? estudado. Se vai ser a capacidade de 50, 80 ou 100 mil. A princípio, se for uma capacidade menor do que o Maracanã comporta, não vai ter estádio. Não compensa. Não vai ter estádio. Eu acho que vai chegar aos 100 mil aí. A princípio, a última entrevista sobre isso, o Marcos Braz havia falado que a expectativa é entre 100 a 150 mil torcedores, podendo variar de 120 a 100 mil por causa da segurança pública. Mas, a princípio, o projeto é de 100 a 150 mil, dependendo da Até estrutura do porque solo. o efetivo de policiais, de segurança, o efetivo de pessoas para mobilizar os torcedores tem que ser bem grande. Porque se Pra- botar pra 150 comportar- mil, é quase mais que 2 Maracanã, porque o maior público do Maracanã é 70 mil, 150, ou seja, vai ser Novo 2 Maracanã. É o novo Maracanã, porque o último Maracanã suportou aí 139 mil pessoas e uns quebrados aí, que foi até em 2009 que o Flamengo foi ex-campeão. Mas o Maracanã Raiz mesmo já chegou batendo 200, já na época Já. Mas na época de Geralzão, Geraldina ali. A questão também eles não podem esquecer que também tem sempre a atrapalhação da prefeitura do Rio, né? Porque a gente sabe muito bem que o prefeito do Rio, ele é vascaíno. E sempre dá um pezinho de atrapalhar essa propaganda. Nada a ver, mano. Nada a Por que ver. dá? Porque o próprio Eduardo Paz falou que se depender dele, ele vai dar todo. A Caixa só aceitou essa pedido de compra porque a prefeitura já deu o projeto, se caso for estádio, qual vai ser a mobilidade ali pro meio. Agora que entra a questão. Mas quanto que entra, né? Também conta isso, Carro, né? bosta, tudo normal. Entendeu? Agora entra a questão do seguinte. Estamos ainda no comecinho, projeto tal. Qual gramado que será que o Flamengo vai utilizar? Natural. Natural, porque É. o sintético Só que vai ser tirado esse ano. Porém, o projeto é ser uma arena não ser só para jogos. Vai ser locado para eventos, para show. E nós sabemos que danifica o gramado de forma absurda. Mas aí, quando o Flamengo também não vai ganhar, meu caro, a gente já sabe que já ganha muito não tendo estádio. Então, com certeza, vai ganhar o dobro. Mas porque aí. Não, a questão é o gramado. Não, a É questão, uma questão que o Aí, Flamengo pô, bate muito no Maracanã. a questão, a questão do a gramado, questão do gramado. principalmente quando tem eventos. A questão do gramado, Lucas, é a questão que vai ser só o Flamengo que vai ser o mandante ali. Então dá pra ele ou então enrolar um tapete da grama, ou então depois. Mas é muito tratar. trabalhoso. Quando você vai tirar a grama, vai enrolar ele para guardar, você vai ter que fazer o replantio todo novamente. Por quê? Imagina o custo que vai ser para Não dá. o time. Porque querendo ou não vai Aí ganhar. entra aquela questão. Hoje, o clube de regatas do Flamengo bate em cima do gramado. Será que ele não vai abdicar Dentro de da casa. posição dele que ele tem hoje e vir com um gramado sintético justamente para Mas favorecer não vai porque a CBF já botou a coisa que esse ano de 2024 todos os clubes são obrigados a tirar a grama sintética. Então, se nenhum clube mais, a partir do Brasileirão agora, vai poder estar com o campo sintético. O Palmeiras vai ter que tirar, o Atlético Paranaense A vai ter que última tirar. informação é que Entendeu? vai ter que ser no máximo um campo híbrido, 50% artificial e 50% natural. O próprio presidente E da digamos CBF de já passagem, vai tirar. o gramado natural, com a quantidade de jogos, não concorre.
Tanto que até o próprio Abel estava debatendo essa semana mesmo, falando sobre isso, ele estava indignado pela CDF bater em cima para poder Aí tirar. dentro aquela discussão que a gente estava no início, né, falando do Flamengo, do Vasco, da administração. Imagina, o Maracanã já sofre com essa quantidade de jogos que tem. Imagina com mais clubes jogando. Como esse gramado vai suportar ao longo da temporada? E aí a imprensa vai cair em cima deles, né? Porque eles falavam tanto do Maracanã, e aí? Esse ano, o Botafogo passando para Libertadores mesmo. O Botafogo não tem um suporte suficiente para mandar os jogos dentro de casa. Além de tudo, tem o estádio. Não, o Botafogo manda. Botafogo Sendo- manda lá, Botafogo. Sendo que quando o Vasco tem os jogos importantes, vem para dentro do Maracanã. Não vai para São Januário. Aí tem o Fluminense. Só que, depois do ano, o Maracanã chega a receber aí 90 partidas, 100, 110 partidas por ano. Então o gramado não aguenta. Já com o estádio do Flamengo, sendo próprio, o Flamengo não mandaria só ali e mais ninguém. Não tem Como estádio será? também. E a pergunta é, qual será o Flamengo tendo um estádio Flamengoso? Será que vai ser o meio do Flamengo? Ou melhor? Vai ser Ou difícil pior. falar, hein? Não. Aí entra aquela situação que a gente, no programa, acho que o passado, o retratado, a gente falou, a questão da diretoria, né? Infelizmente, esse ano, eu já dei de antemão aqui um spoiler que Márcio Braga Qual será o fora a Flamengo? presença do Flamengo esse ano. Isso aí. Márcio Braga. A frase famoso mais famosa, não tem dinheiro. Aí não vai ganhar, não, irmão. Mas sabe que não, tá não, dizendo? não. Mas meu cara, Apoio dele é o o Bandeira. apoio dele é o Bandeira, o ex-presidente. Não é possível. Eu também fiquei com essa mesma cara que Quando tudo você. tá indo bem, Essa mesma cara que vocês estão fazendo agora, eu fiz no programa passado. Mas será que. Indicado por ele, a torcida vai votar, quem pode votar vai votar. E aí, e se ele ganhar? Mas será que Vai acabar o dinheiro. o Bandeira de Melo vai De novo. deixar por causa que é a indicação do Bandeira de Melo? Eu acho, meus amados ouvintes, que os sócios torcedores que têm direito a voto, acho que não, eles estão há muito tempo bebendo o melhor maná, há muito tempo. Vai olhar assim, mas você quer sabe, voltar para Israel, quer voltar para o deserto, ou quer que continuar no Maná? Eu acho que ele vai continuar no Maná. Ninguém quer escutar o Vampeta falando mais não. mas Felipe, você tem a questão que o voto do benemérito é maior do que o do sócio. O peso do voto da diretoria é maior do que o do. Mas a maioria. Mas ainda é associativo, a maioria ainda ganha. A maioria Mesmo ainda que ganha, tenha- Lucas. Acho que Acho que o Bandeira tá Quer dando ver? um tiro pela culatra aí. Quer ver? Quem é sócio. Quem é Acabou o sócio. programa do Fábio. Quem é sócio. indignado do mesmo jeito que Quem é você. sócio Acabou, torcedor? não, gente. Quem é sócio torcedor e tá escutando agora, sócio torcedor, o mais caro, que é o ouro, que é o sócio mais caro, esse aí sim tem direito de votar. E eu acho que o sócio vai em peso agora nessa eleição aí. Ô, Felipe, eu falei até com o Lucas no programa passado, quando nós tivemos essa notícia, eu falei pra ele assim, ó, com todo o defeito da Patrícia Morim, hoje eu preferia ela de volta do que o Márcio Braga. Porque assim, mesmo que ela fez coisa errada pra caramba, mas gente, pelo menos, meu Deus do céu, esse cara de volta no Flamengo, pelo amor de Deus, gente. Aí, coitado do coração da neguiça, né? O coração do livro. E aquela frase que a gente escutou muito, não tem dinheiro, meu amigo. Pode voltar, hein? E outra bomba, né? E o Wesley, Felipe? O que aconteceu com o jogador lateral do Flamengo, Wesley? O empresário afirma ter levado. Foi na Barra da Tijuca, né? Um homem. Ele é acusado de agressão e ameaçou a homem do quiosque da Barra. O empresário afirma ter levado soco e ter sido ameaçado de morte pelo jogador. Após desentendimento na noite de domingo, a assessoria do jogador informou que ele irá se pronunciar no momento oportuno. Ou seja, onde tem fumaça, tem fogo. Se o cara for no momento oportuno, que momento é esse, Lucas? Fala aí, na hora que der. A versão dele hoje no jornal nacional, no jornal primeiro RJTV, segundo a imprensa,
o Wesley, o cara foi tirar a foto dele, o Wesley não tinha autorizado. E aí pediu para ele pagar e ele ameaçou, falando para ele que não ia pagar as fotos do celular. Aí tudo aconteceu, né? Foi a mesma versão que aconteceu com o Marcelo, que o Marcelo não quis tirar foto, eu acho que pegou e quebrou o celular da torcedora, né? A gente sabe que, meu amigo, se você é os dois lados, duas medidas. Você é famoso, você não está livre disso. Mas, por outro lado, também tem a lei, né? Você não pode tirar uma foto do camarada se o camarada permitir. É uma figura pública agora, né? Né? Ele mexe com paixão. É uma figura pública. Ele tem que saber que quando ele está do portão para fora da sua casa, Ele está exposto. ele está exposto. Ele é a figura. Eu acho melhor ele se importar mais com o futebol dele, que tá bem fraco, né? Do que querer sair na mão com o torcedor. Não, mas é o que eu falo, como foi Mas ele não tá melhor do que no futebol, né? E é promessa do Flamengo. É melhor Tem chamar como o melhorar. Ou o Bambam. Tem como melhorar ele. comentário É aqui. promessa. Portanto, o Flamengo nem vendeu ele, nem emprestou. É promessa do Flamengo. Mas o homem estava acompanhado de um amigo e ambos disseram que não havia feito qualquer imagem do jogador. E a advogado do jogador, o pessoal que estava no mesmo bar falou, no mesmo restaurante, falou que ele pediu o rapaz para poder apagar as fotos Que dele. vacilão, né, cara? Daqui a pouco ele ganha o cala a boca e... Deus, cara. Aí que entra a questão financeira. Eu te dou uma quantia aqui, morre o Abafa o assunto. caso, acabou. E é isso aí. Mas, na Só verdade, que aí tudo que continua- gira em torno de Flamengo é notícia. É. Então, É só mais uma. Uma mas notícia. fica ruim pra imagem do jogador. Né? Agora uma notícia É novo. fresquinha, 23 minutos atrás. Gabigol no Newcastle. E aí, será que o homem sai? Mas a especulação. Só os clubes lá fora que é Gabigol, gente. Todo Isso mundo aí na é- minha sai. Eu vou falar uma frase que o vice-presidente do Flamengo falou. Vem aqui, sente na mesa, Paga a mão. paga a multa rescisória dele e leva ele onde vocês quiserem. Mas aí Isso que é, tá. se ele quiser jogar. Ainda tem isso. A Ainda partir tem isso. do. Se eu não me engano, a partir de julho, ele pode assinar com qualquer. Mas mesmo clube. assim ele tem que cumprir o. Não, ele vai o contrato dele. assinar, vai cumprir. Mas ele só pode sair no final desse ano. Eu acho que tem muitos jogadores do Flamengo ali que seu ciclo já se encerrou. Mas, caso do Gabriel, eu acho que ainda não. Gabriel, Bruno Henrique e o Arrascaeta, eu acho que eles ainda tem mais um Tem ciclozinho jogo pela frente ainda para poder jogar. Porque desse time de 2019, só tá esses três e o Gerson. Só. Mais ninguém. É. Só ele, só ele mesmo. Só esses quatro. Lembrando que o Bruno Henrique ele tá se recompondo agora por causa da Então, lesão dele. ele saiu no meio do ano, porque o contrato dele termina agora. Que foi o que ele assinou mais um ano e meio em casa. Aí ele teve por 23, ele só tem mais meia do ano, né? Dando posição o contrato de sair. Então ele já termina. Então, eu não sei se o Flamengo vai ficar com ele até o final da temporada. Então é o único que pode sair agora mesmo, dos remanescentes, né? Que já Ele saíram, tá com um já contrato contrataram. assim, entre aspas, contrato perigoso, né? Entre aspas, porque ainda tem. Estamos em mês de março, mês 13 até 12, falta 9. Ainda tem muita água para rolar até lá. Vê o próprio Everton Ribeiro. Poderia assinar, não assinou com ninguém. Foi se negociando, até chegar um momento que Não dava mais. não dava mais. Também viemos e Chegou agora, convenhamos. no final. Viemos e convenhamos. Qualquer jogador com histórico, com status, seja lá o que for, qualquer outro Everton Ribeiro que tivesse jogando em qualquer time do Brasil, recebesse a proposta que recebesse do Bahia, o cara não ia pensar 2 vezes. 2 anos de contrato, podendo renovar mais um. Se caso não renovar, ele ia ser embaixador do Grupo City no Brasil. Quem E não ia ainda ser? é capitão e 10, né? Não, mas aí até então, nessa discussão toda, ele ouviu o Flamengo até em último estágio. Porque a vontade Ele ia dele renovar com o Flamengo. era Flamengo ficar no sempre Flamengo. Ele ia renovar com o Mas Flamengo. vamos lá. Ele ia fazer contrato Nenhum anual. jogador pode ser maior que o clube. Nem não. Nenhum. Falando de Flamengo, nem Zico se colocava maior do que o clube. E alguns Sempre colocam. com Zico, Flamengo sempre na frente. Sempre Flamengo na frente.
E é assim que deve ser em todas as equipes. Mas alguns jogadores não pensam assim, acham que eles são maiores do que Mas aí do se atropela. o Flamengo. Aí é onde cai o jogador, a carreira vai pro fundo. Por quê? Deixa de ter o clube como. Eu acho que tudo é um ciclo. O Gabriel tá passando por um momento complicado, tá sim. Mas ele já veio passando por um momento bom há muito tempo. E outra, hoje que tá num momento bom é o Pedro. E o momento ruim que o Pedro passou? Ninguém lembra. Ninguém lembrou. Então, Soube esperar. ele soube esperar, tá tendo sua oportunidade. E eu acho que ele Tá tem sido respondendo. muito humilde de entrar, de jogar, de entender que o momento do outro é melhor do que ele. E o Gabriel também não quer sair do Flamengo, né? Já é carioca, já. A verdade é, gente, para a gente finalizar sobre isso tudo aí, hoje, a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês: Flamengo renova mais 5 anos com o Gabigol que a gente está vendo, botando em tudo em pago. Ou não? Quando que? Na de vocês. Vai renovar 3. Na de vocês. Não, ele quer É a 5 mesma anos. quantidade, não. É a mesma quantidade do Bruno Henrique, 3 anos. Mas ele quer 5. E 5 anos Ele que não pediu dá. 3 anos, o Márcio Braz ia dar 2. Ele pediu 3 e eles estão conversando. E aí? Mas vocês renovam? Lucas, Eu renovaria. Bom, vamos lá. botando em pauta tudo. O Gabigol hoje, 3 não anos, Gabigol de 3 anos 2019, não. não hoje. 3 anos Gabigol. não. Não pelo futebol que vem apresentando já. Não é da temporada passada. E se eu sou algum diretor, tentaria renovar aí por mais um ano. Você quer mais um ano? A gente renova. Mais uma temporada. Isso também dependendo da temporada que está, né? Até o final do ano tem muita água para Eu rolar. renovaria 3 anos porque o Flamengo já está classificado para o Mundial do ano que vem, 2025. E é um Mundial que nem Ah, a mas Copa do Mundo. independente, cara. O clube não pode olhar para essa ideia já o que o jogador foi. Não, tem que ser o que o jogador é no momento. No caso, tu estaria falando de um contrato produtivo. Produtivo, obviamente. Ah, ele é um cara novo, rapaz. Mas o contrato desse tá nem não. Tem nem 30 anos ainda, o Gabriel. A posição vai ter. A posição vai Mas ter. é Ou assim, renova ou não. depende- Ou renova ou não. Mas dependeria, eu não estou te falando, vai depender da temporada do cara. Por um contrato desse de 3 anos, pelo que vem apresentado não é de hoje, não renovaria. Mas Agora, o cara pode do nada deslanchar, começar a fazer gol igual em 2019, igual em 2020. Mas também lembrando que foi o único jogador que deixou as férias de lado e começou a se preparar Mas mais. aí isso é obrigação dele, porque Eu daria ele dois tava dias. mal. Tudo porque o Gabriel não é só o atleta. Gabriel é o cara que leva a torcida pro estádio. Todo mundo vai pro estádio para ver o Gabriel jogar. As criancinhas, ele é um, como é que eu posso dizer? Ele é uma referência, ele é um Hoje ele é ícone. marketing. Hoje é isso, boa palavra. Ele é um marketing hoje do Flamengo. Então, se ele sair hoje, olha quanto que o Flamengo das suas E vai também, deixar de mas também arrecadar. entre em tese o valor do contrato, né? Também. Né? O valor Não, do eu salário. renovaria o que tá, meu irmão. Você quer 2 anos sem mexer um centavo. O que fez com o Mesmo Bruno assim, Henrique, vai por reclamar. exemplo. 2, 3 anos. Vai continuar recebendo a mesma coisa, nem mais nem menos. Ponto. Que não é pouco, né? Já viu quanto por ano o Flamengo vai estar pagando 3 anos de jogador de carreira? E depois que ele terminar os 3 anos dele, o Bruno Henrique com certeza não joga mais nada. Eu torço muito pro Gabriel voltar a ser o jogador que ele foi decisivo nas competições. Só que ele tem que se ajudar também, cara. Ele tá meio que dividido entre a carreira musical dele, de trap, né? É. E a carreira de jogador. Ele tem que se decidir o que ele quer da vida, irmão. Varão, aí não dá, né, Varão? Aí Porque é querendo ou não muita querendo, gente, você tem mano. uma coisa na cabeça. Ou eu sou jogador, Ou eu sou jogador. Ele Ponto. tem que fazer que nem o MC de Se for- funkeiro. Se for somente. Ele deixou de jogar bola pra ser Se MC. for cantor, eu vou me investir na música, eu vou me interessar na Se música, eu for vou me... pro hobby Entendeu? ou algo. Mas não, ele realmente quer seguir carreira. Portanto, é que todas as férias dele, o foco dele é. Então se ele aposenta e muda vai a pra chave de uma música. tal forma. Então se aposenta e vai pra música. Será que não é algo que vem atrapalhando ele também?
Pode ser boa. E entra aquela questão do mental. Será que a cabeça dele tá dentro do campo para decidir? Não tá. A gente tá vendo isso nas últimas 2 temporadas. Não tá. Eu, na minha opinião, não renovaria com o Gabigol. Esse Gabigol, não. Já deu. Eu daria mais um aninho Já com deu. uma meta para bater mais um. Beleza, até concordo com você. Vamos lá. Você joga mais um, conforme for suas metas. E se quiser também renovar mais um, vamos lá. Não, cada um segue sua mão. Eu só queria Faz 3, 4. Vamos ser sinceros, assim como o Everton Ribeiro, olha como é que fez bem a saída do Everton Ribeiro para um clube que ele foi ser ídolo. E ele Não que saiu. ele não seja ídolo no Flamengo, porque jogou muito bem, honrou a camisa que jogou, mas ele precisava já sair do. E saiu bem, o saiu pela Gabriel frente. na mesma coisa, um exemplo. E tem um Corinthians aí que namora com o atleta, né, de hoje. Mas vai conseguir botar. É isso que eu ia falar agora. Mas aí pode ser igual. Mas é mesmo. Igual na época que o Ronaldinho veio jogar no Flamengo, entra no investidor, Paga. Paga. O Soares. Não, Vem o lembrando, torcedor. vem lembrando do Soares no Grêmio. Quem pagava o salário do Soares no Grêmio? Era investidor. Era investidor. Quem era dono do passe do Soares? Era investidor. Não, o Grêmio tem dinheiro. Pro torcedor, o que importa é ele vestir a camisa e jogar. Pô. Quem tá pagando, Não interessa. Já tá devendo mesmo, deve mais um golinho. Por exemplo, uma coisa que a gente pensou diga aqui. passagem, não sei se vocês viram nos canais esportivos aí, a briga do ex-presidente do Corinthians com um jornalista o Benja e o. Aquele outro. Não vi, mas eu vou procurar saber. Vai, pegou fogo, hein? Foi na CNN. Ao vivo, o negócio Pra ficou você ver, ó, só pra finalizar esse ponto aí. troca de farpa. Eu estava conversando com o Lucas aqui no programa passado sobre até o Corinthians, sobre a compra de Mateuzinho do Flamengo. O Corinthians, lá na contabilidade deles, provando que pode pagar, mostrou o Flamengo que pode pagar o salário e a venda do Mateuzinho. E o ex-técnico do Flamengo, Pereira, foi para a FIFA alegando 7,5 milhões de coisas de tudo garantia. E aí, dá onde vai esse dinheiro para Mas pagar o se a gente Mateuzinho? Essa pesquisar, foi uma das brigas. Entendeu? mas se a gente pesquisar direitinho no nosso CPF, acho que até a gente, Corinthians está devendo. 7,5 milhões, cara. Vamos E aí? pesquisar no CPF da gente aí. E aí, como é que o cara vai pagar? Mas No não vai pagar. balanço do antigo presidente era 1,6 Aí, junto com o estádio. Bilhão. Aí. 1,6 bi junto com a dívida do estádio. e aí comprou o Mateuzinho do Flamengo, que deu garantias lá. Mas é depois isso que o pagar. Flamengo, o que o Flamengo fez? Entendeu? O último contrato que eu li, eu não sei se foi assinado esse. O Flamengo, se o Corinthians atrasasse tantos dias, teria uma multa de 50% do valor. É isso mesmo. O desacordo é esse. Se demorar a pagar, a parcela. O Flamengo deve estar torcendo para eles atrasarem. Sabe que vai atrasar? certeza. Sabe que vai atrasar, meu amigo? Sabe que vai atrasar? Porque o Corinthians não tem dinheiro, não tem recursos. Eu acho que Pagou caro. eu acho que o Flamengo ele renova com o Gabriel para ganhar dinheiro em Mas cima deixa o do Kleber falar da Gabriel. Libertadores, que ele tá doido pra falar. Fala. Fala, Davi. Fala do sub-20, meu Fala, Ah, Varão. tem que falar, né? Fala, Varão. A garotada tá voando. Vocês que assistem aí a Libertadores Sub-20, ou então quem não assiste, vai lá no canal Gold, pesquisa lá Libertadores Sub-20. O Flamengo tá na semifinal. O Flamengo nunca ganhou esse título. Meu Deus. Nunca ganhou Aí esse de título. localidade, O velho. Flamengo tá na semifinal. Massa, né? Tá na semifinal do Sub-20, vai enfrentar o Rosário. Rosário. E, incrível que pareça, o Flamengo ele tá voando. E é o Felipe Luiz como técnico. Não, Não. 17. Esse aí é o. Sub-20. É cheio de tique ele. Aquele Doidão, gordinho. Maurici. Maurício, que tá voando. E o Flamengo promete, hein? Promete. Quem não tá assistindo, procura lá assistir, porque o Flamengo promete e eu tô postando minhas fichas nessa Vamos lá, garotada. galera. Considerações finais. Deixa o Kleber ficar no culto de ontem, vai, Kleber. Cuidado com as palavras, porque eu faço tal vídeo. Bom, meus amigos, vou ficando aqui com vocês, deixando já um abraço.
Um abraço para o pastor que está nos ouvindo, para a pastora Lucilena que está nos assistindo no ao vivo. Olha o jabá para não perder. Depois fala que eu sou mal, tá vendo aí? Mandar um abraço pra pastora, rapaz, ela puxa minha orelha. Um abraço pra minha esposa que tá em casa, mandar um abraço pra todo mundo e lembrando a vocês que para não perder que no sábado 9h30, se eu não me engano, é o jogo do Flamengo, o jogo de volta, estaremos aqui juntamente com vocês, mas eu queria convidar vocês para estar aqui junto conosco um pouquinho antes, né, Lucas? 8h30, 8 horas estaremos aqui. É isso aí. Meu abraço para vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Fui. Quando estaremos aqui? No sábado. Ah, é isso aí, barão. Esqueceu de amanhã. Amanhã também temos programa Giro da Rodada às 21 horas. Por isso que eu perguntei. Explica aí. No sábado vai a volta do A jogo. volta do jogo. Nosso Flamengo programa é Fluminense. segunda, terça, quinta e sexta. E transmissão é sábado e domingo. Se tiver como a gente fazer uma transmissãozinha durante a semana, que nós estamos. Como é que se fala? Nós estamos nos equipando, nos preparando para isso. Assim Deus permitir, durante a semana nós estamos aí com a novidade, vamos tentar transmitir aqui o Campeonato Brasileiro. O time do Rio, vamos estar tentando transmitir o campeonato. A gente já quer deixar você aqui já Por dentro, tudo. por dentro, já quer convidar você também a estar seguindo a gente nos nossos canais, no YouTube, no Instagram. É @Gênesis98FM. Segue a gente lá, dá essa moral aí, que a gente está aqui fazendo um conteúdo bem bacana, bem diferenciado para vocês. E até amanhã. É isso aí, galera. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ficou nos acompanhando aqui pela FM 98,3. Para você, meus amigos aqui do Facebook, que ficou acompanhando aqui a gente desde o início. Forte abraço. Amanhã tem mais. E ressalvo o nosso convite para sábado, às 8h30 da noite. O esquenta aqui do jogo decisivo da semifinal. Flamengo e Fluminense, transmissão da Gênesis FM, e você é meu convidado especial. 8h30, hein? Não se esqueça, é a bancada do Giro da Rodada. Tamo junto. Tchau, tchau. Oi, pai. Alô? Oi.